Olá, humanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Casa 18. Hoje, em especial, estamos recebendo a Dai, minha amiga de longa data. Mas para falar da Dai, eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu já fiz a Dai, que eu já vi a Dai fazendo. Porque a Dai é tipo uma Barbie. A Dai é multifunções. Eu já vi a Dai sendo jornalista, colunista, ativista política, blogueira, modelo, acabou os dedos da mão, apresentadora, repórter e atualmente ela é radialista. Né, Dai? Esqueceu de apresentadora de podcast também, né? E apresentadora de podcast também. Bem-vinda, Dai. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Zumin. Estou muito feliz em estar aqui, né, participando desses episódios que eu estou assistindo e estou adorando cada um. Estou muito feliz porque a Fernanda, inclusive, é a pessoa que tira as minhas fotos, aquelas fotos lindas, maravilhosas que estão no meu Instagram, inclusive. É a Casa 18 que faz as fotos. Eu estou muito feliz mesmo, Fernanda, de estar aqui com vocês. A nossa amizade, Dai, ela começou de um jeito meio improvável e eu falo para o Zumin isso e eu acho sensacional. A gente se conheceu numa dessas agendas de Zumin tocando com duplas sertanejas. A Dai estava lá, estava acompanhando também um músico. A gente se conheceu e desde então não importa se o músico existe ainda, porque eu não sei nem da história do músico. Acabou o músico. Acabou o músico. Acabou a música, acabou. Nossa, acabou o músico. Acabei com uma pessoa. Acabou a dupla, acabou o músico. A gente não sabe acabou nem... não, ainda continua. Não, mas eu faço a mínima ideia. Não sei nem pra onde tem vai. pouco tempo, inclusive. Não podemos... Falou comigo tem pouco tempo. Não tinha um papo Perguntou como é que eu tava. De um tempo desse que ele tava te perguntando que ele queria ter um filho, um negócio assim? Tem 50 já. Misericórdia. Mas partindo, né? Vamos deixar a vida do músico de 50 filhos. Enfim, a gente se conheceu nesse rolê aí. A Dai tava tomando cozumel, eu tava tomando caipirinha. A gente se conheceu esse dia e desde aí foram só aventuras. Você lembra onde é que foi? Foi no Rota 060, aqui na Samambaia. Isso e a mesmo. gente ainda foi lá umas duas, três... Não, foi no Rota. 060. Mas a Dai já foi no Starhal. 060? Não, a gente se conheceu no 060, mas a gente já foi pro Starhal. Quando Sim. você foi com aquele seu vestido que eu não posso, né? Ela odeia. O preto, vestido preto. E já era com outro cantor. Sim. Que já era com aquele outro cantor também, que Outro também cantor. foi acompanhante. Outro cantor. Enfim. Não, já era outro cantor. O primeiro, quando a gente se conheceu, era uma dupla e o segundo era um cantor só. Apenas um cantor. Era. Eu não me lembro mais. Depois eu te relembro. Eu não posso fazer que tem bordão e aí não dá. Não dá, não pode. Eu só consigo, só vem o bordão e não vai rolar. Melhor cantor da minha rua. Eu sou o melhor cantor da minha rua. Tá. Enfim. E desde então a gente se jogou em altas aventuras juntas. E aí vão-se... Dai, você tem noção de quanto tempo que a gente se conhece? Foi antes do casamento, então tem mais de 5 anos. Tem. Devem ter uns 6, 7 anos. Eu tava recém-separada. Né? Uns 6, 7 anos, por aí. Por aí. E desse encontro aí, desse dia, não sei porquê, não sei... Daí já trabalhou como modelo para casa. Quando eu abri um negócio de... Lingerie. Ela foi a modelo da lingerie, tirou foto. A gente foi pro hotel, foi bagaço. Foi demais, cara. Eu tenho essas fotos até hoje, você tem? Claro que tem, eu adoro. Só não posso lá porque eu não vou ficar mostrando minhas coisas mais, né? Tô com 40 anos, não dá para ficar mostrando mais, não. Pelo amor de Deus. A gente já se meteu em cada aventura. Da última agora foi na época eleitoral... Campanha eleitoral. A Dai em cima do trio elétrico com a bandeira e eu embaixo, lotada de adesivo, bolsa, chave, com bandeira aqui na mão, desesperada. E no outro dia, Fernanda foi tirar foto de mim de quê? De noiva. É verdade. Noiva. Num lugar abandonado lá no Valparaíso. Tinha acabado de terminar um relacionamento vestido de noiva, eu queria morrer. Meu Deus. Não queria vestir... Não, vestido de noiva não. Qualquer coisa, de bruxa, chapéu, vara, mas vestido de noiva não.
Tava Foi. eu lá de noiva pra trabalhar. Foi. É, E meu ainda pobre 3, trabalho. eram 3 ou 2 vestidos? Eram 3 vestidos E ainda de tinha vestido noiva de e vestido de festa. Os de E a festa mulher devem ter mandou o cuidado. vestido sem regulação pra dar. E aí teve que... Aberto. As fotos ficaram... Olha, Deus, abençoa. Eita, glória. Mas trabalhamos. Deu. Eu só não podia mostrar atrás, né? É, foi tudo de frente. Ela andando assim no campo do Valparaíso, andando de noiva, assim, a foto na frente tava linda, atrás já tava pelada. Ela estava assim, É, gente, é De cada zíper coisa que a aberto. gente faz aqui que eu vou te contar. Essa parede preta aqui. nossa, as fotos que você já tirou aqui, assim que a gente terminou aqui, foram as primeiras fotos, enfim, a gente tem uma história gigantesca. E nesse meio tempo da nossa história, de tudo que a gente já viveu, teve uma coisa que a gente tem em comum nessa trajetória e a gente sempre trocou muita figurinha referente a isso, que é, eu e a Dai, a gente cuidou das nossas mães. As nossas mães chegaram naquela fase idosa, que precisava de cuidados, que adoentaram-se, que deram trabalho, que viraram crianças, que fizeram birra. E até o fim, quando elas, enfim, Desencarnado. desencarnaram, a gente estava lá com elas. A Dai passou por isso recentemente, faz pouco tempo, e a gente sempre trocou figurinhas sobre isso. Eu lembro até que da última vez que eu fui na sua casa, a gente já estava conversando sobre isso, sobre esse momento, Sobre a perda, né? sobre a perda, sobre as sensações, como que podia ser, né? Porque a gente tinha essa ideia de que um dia isso ia chegar e ocorreu. Infelizmente, com muito pesar no coração, na época que aconteceu para você, eu não estava podendo me mover para ir até você, mas em coração eu estava lá, você sabe disso. E aí eu te Daqui a trouxe. pouco eu tô chorando. Não, tá? vai chorar não. Falou da Desculpa. minha mãe, o trem fica ruim. Mas a ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre essa trajetória, porque muita gente passa por ela, né, Dai? Muita gente passou e eu vou te falar uma coisa, Fernanda. Eu fiz, inclusive, uma live falando sobre a questão da perda, né? Muitas pessoas têm que lidar com a perda e é uma coisa extremamente difícil. É uma coisa difícil lidar com ela momentaneamente e quando passa o tempo as coisas pioram mais, né? As coisas ficam bem pior. Então, não só a questão da doença, a questão de você perder alguém, mas como lidar com isso, né? Eu acho muito importante falar sobre isso, porque tem muita gente precisando ouvir isso para sair do fundo do poço. Sim. E como que está sendo... Vamos só voltar um pouquinho. Eu queria pontuar só uma questão dessa questão de estar com o idoso. Muita gente fala, é porque quando meu pai precisar... Outras, a gente vê muito cenário desse de pessoas que o idoso está ali e a galera deixa o idoso sozinho, não cuida. Você cuidou da sua mãe e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de cuidar dos trabalhos que deu, das alegrias que deu, enfim, dessa experiência de ficar com a sua mãe no fim. Fê, primeiro, minha mãe teve um AVC há 5 anos atrás, né? Que ela teve o primeiro AVC isquêmico. Eu consegui reverter quer dizer, eu não, né? Deus, né? Na verdade, conseguiu reverter esse AVC. Ela perdeu metade do cérebro dela. E ela não conseguia. Na hora que ela perdeu a metade do cérebro dela, ela poderia ter ficado sem andar, sem falar, sem nada. E os médicos, inclusive, falavam que era, tipo, surreal aquilo tá acontecendo, porque minha mãe era para estar em cima de uma cama vegetando e minha mãe estava andando, tentando fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo que Deus foi o nosso pilar naquele momento. Minha mãe foi para um hospital em Valparaíso e eles diagnosticaram ela com surto psicótico e não com AVC. Então, ela ficou a maior parte do tempo sem receber nenhum tipo de medicação, só remédio para dor de cabeça. Então, por isso que ocasionou a metade do cérebro da minha mãe embora. E o único remédio que minha mãe tomou para isso, fora para dor de cabeça e para dormir, para ficar calma, que no caso eles achavam que ela estava tendo um surto, foi eu ajoelhar no chão e falar: Deus, minha mãe está aqui, eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe que eu sou sozinha, me ajuda. Então, foi o único remédio que a minha mãe teve, foi Deus mesmo nesse dia. E aí foi uma luta, né, Fernanda? Porque eu precisava fazer minha mãe voltar a falar. Eu lembro que você fez atividade como se fosse criança. Sim. Figura. Deus é tão maravilhoso que eu, na minha cabeça, eu consegui
pegar, eu não sei explicar, é Deus mesmo. Eu fiz uma pasta onde eu comecei a ensinar a minha mãe, isso aqui é isso aqui é aquilo, mãe, ela falava as palavras, eu tampava, e a gente começou, e minha mãe teve uma vida muito tranquila depois disso, em relação ao AVC, então eu não posso, eu tenho que agradecer muito a Deus pelos 5 anos que a gente passou juntas depois de um AVC isquêmico, como aconteceu. Só que as coisas foram ficando piores, né? Minha mãe era filmante e eu lembro que eu fiz um vídeo com a minha mãe no hospital, né? Recentemente, antes dela falecer, acho que umas 2 semanas antes da minha mãe falecer, falando sobre o perigo do fumo. Pedindo para que as pessoas não fumassem, para que as pessoas não entrassem nisso, porque isso acaba com a pessoa. Sim, claro. Eu lembro que a minha mãe, quando boa, e a gente falava sobre o cigarro, ela falava assim: não tô sentindo nada, não. Quando eu vou, todo mundo vai morrer. Só que a gente não imagina como é a morte. Como é um enfisema pulmonar. Como é uma infecção no pulmão. Ninguém tem noção disso. E eu me lembro que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Pessoal, não fumem. Não utilizem de drogas, porque é muito difícil. Minha mãe morreu com 78 anos. Graças a Deus, ela morreu na velhice. Mas é muito doloroso você ver alguém que você ama sofrendo desse jeito, né? E as pessoas pensam, eu acredito que essa frase de falar, todo mundo vai morrer um dia, as pessoas pensam que elas fazem e morrem. E não. Tem todo aquele processo doloroso que vai ocasionar, né? Mas que ela não imagina que ela vai passar aquilo, como a falta de ar e etc e tal. Minha mãe não teve falta de ar. No decorrer do programa você vai entender o quanto a espiritualidade, o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Minha mãe, o ano passado, em novembro para dezembro, ela começou a parar de andar. Veio umas primas minhas, uma prima e uma tia minha de São Paulo. E quando ela foi embora, em janeiro, eu virei para minha tia e falei bem assim: a senhora não vai ver minha mãe mais viva, tia. Elas, não, imagina. Eu falei, não vai mais. Minha mãe começou a parar de andar. Foi o momento mais difícil? Foi. Porque ela deu trabalho? Também. Mas o mais difícil, porque assim, o trabalho que minha mãe dava, Fernanda, quando minha mãe teve o AVC, ela tinha problemas na cabeça, então ela quebrava as coisas, ela xingava. Eu acho que era o problema maior que ela dava. Mas quando minha mãe parou de andar, que a doença piorou, que o efizema, a infecção começou a lidar com o corpo da minha mãe, o pior não foi a questão do trabalho que ela dava por estar cuidando. Era a dor de ver a minha mãe daquele jeito. Você entende? E ela começou a parar de andar. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu Instagram, que mostra eu ajudando a minha mãe a andar. Né? Porque ela começou a parar de andar, minha mãe não comia mais. Sim, eu lembro disso, que você ficava testando. E eu achava bonito o jeito que você falava com ela, que o nome dela era Alice. E aí você virava para ela e falava: o que é, Alice? Alice, mas se você não comer, Alice, você vai ficar em pé como, Alice? Desse jeito, nesse tom. Alice. Aí eu escutava, assim, eu tava no quarto para dormir. Alice, tem que dormir agora, Alice. Você quer que a Chechel fique aqui com você? A Chechel fica com você. E ela falando baixinho, eu só escutava: boa noite, Alice. Era uma criança, gente, mas eu achava muito lindinho isso. E aí, a minha mãe parou de comer. Minha mãe faleceu com 36 quilos. Ela já era magrinha, né? Muito magra. E ela foi emagrecendo. E aí eu tentava colocar comida para ela, não comia. Ela falava que queria alguma coisa, eu comprava, trazia, ela não conseguia comer. E aí eu fui, passaram a comida para bater, aquelas, tipo com os leites, né? Sim. E aí eu comecei suplementação, só que na semana da suplementação, a minha mãe começou a piorar e foi internada. Quando ela foi internada, já foi diagnosticado com o problema da infecção pulmonar. E começou a tratar a infecção pulmonar. E aí os médicos trataram a infecção e disseram assim: olha, ela pode voltar para casa, mas a gente precisa colocar uma GTT na barriga, porque ela precisa se alimentar, ela não está conseguindo comer. E eu, teimosa, como sempre, falei: não, com medo de colocar aquilo, com dó. Eu falei: gente, minha mãe vai colocar um negócio na cara. Me doía.
Eu falava, não, pode deixar que eu vou pra casa, eu vou dar o remédio. Ela vai comer. E aí eu tirei minha mãe do hospital e o médico falou assim, Daiane, e os médicos lá eram muito bons, né? Já acompanhava minha mãe já de muito tempo. Pode falar o nome do hospital, Sim, inclusive, claro. para agradecer, os médicos DFs, tá? E aí ele falou assim, olha, você pode levar sua mãe. Mas se em 3 dias a sua mãe não se alimentar, você traz pra cá, porque no quinto ela morre, Sim. em casa. Levei minha mãe pra casa. Cheguei lá, minha mãe já começou com uma diarreia muito forte. Uhum. Isso para idoso é A pesadíssimo. diarreia. Só que, assim, pra mim, era normal. E ela ficou o primeiro dia com a diarreia, o segundo dia com a diarreia, quase não comendo. Quando foi o terceiro, eu acordei de madrugada. A minha mãe estava lavada já na cama. E eu assustei, corri. Meu pai correu, meu pai também não estava, meu pai estava em casa. Pegamos a minha mãe, peguei a menina que cuidava dela e fomos para o hospital. Chegamos no hospital e internamos a minha mãe de novo. E aí, aquele dia, eu já sabia que a minha mãe não iria mais sair do hospital. Eu já sabia que a minha mãe iria ficar lá. Que daquele dia ela não ia sair. E ela começou a fazer uma coisa que ela nunca tinha feito. Ela dizia o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o tempo inteiro. E eu achei super estranho aquilo. Uhum. E ela me fez um pedido. Ela falou assim, eu quero ver a neném, que é a Chechel. Uhum. Eu quero ver a neném, eu quero ver a neném, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Então eu voltei, peguei a Chechel lá em casa, levei. Tem um vídeo, inclusive, né, nas minhas redes sociais, que mostra a minha mãe vendo a Chechel, eu levando a Chechel. Bom, dali ela subiu para o quarto e a gente descobriu que ela estava com uma infecção intestinal devido às medicações que ela tinha tomado para curar a questão da infecção do pulmão e com a infecção do pulmão. Uhum. E a gente tinha que tratar as duas infecções. Sim, claro. A gente tinha que tratar as duas infecções. O problema é que quando você toma muito antibiótico, você acaba prejudicando a outra parte do seu corpo, porque ele é muito forte. Sim. Como o médico disse, ele limpa uma parte, mas acaba com a outra. E aí começou. Ela tomando antibiótico para infecção de pulmão. Levei a Chechel para minha mãe viu, subiu pro quarto. Uhum. Quando ela subiu pro quarto, eu já sabia que a minha mãe já não ia mais voltar. Alguma coisa dizia no meu coração que a minha mãe não ia mais voltar. E aí descobrimos que a minha mãe estava com uma infecção intestinal e a infecção no pulmão. E a médica tinha que tratar das duas infecções. Começou o tratamento. 7 dias de antibiótico. Vamos melhorar a dona Alice. Tomou 7 dias de antibiótico, melhorou a infecção no pulmão, mas a infecção intestinal não melhorava. E até então minha mãe estava ativa, mexia, Reclamava. não queria, tinha que usar aquela luvinha na mão porque ela queria arrancar tudo, ela queria levantar. Aí colocaram a GTT, eu liberei a GTT, colocaram a GTT, ela estava se alimentando o tempo inteiro pela GTT, então ela queria arrancar a GTT. Passou a primeira semana, não melhorou a infecção do pulmão. Passou a segunda semana, a infecção intestinal continuou, ela pegou Covid. Ixi, ela pegou Covid? Eu não Ela sabia, pegou não. Covid. E aí, tava eu e a Vânia no quarto, a gente sem máscara. Aí o médico pegou e falou bem assim, seria interessante vocês colocarem a máscara que a dona Alice tá com Covid. Eu quase surtei, porque eu não sabia que a mãe tava com Covid. Nossa, e eu lembro que na época mesmo da Covid, você não saía de casa, você estava cheio de cuidado justamente por causa dela. E pegamos, minha mãe pegou 2 vezes Covid comigo em casa, nós duas, mas ela era muito forte. E aí, ela passou do Covid, não deu problema, não teve falta de ar, não teve nada, mas a infecção intestinal continuava. Aí, a terceira semana que os médicos viraram e passaram antibióticos, os médicos falou assim, Daiane, e ela começou a emagrecer muito, piorar muito. Aí eu peguei e falei para a doutora, teve um dia que eu cheguei na doutora, falei assim, doutora, eu só não quero que a minha mãe sofra mais. Aí ela virou e falou assim, então a gente pode conversar sobre o assunto. Daiane, você já ouviu falar em tratamento paliativo? Sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não, doutora, o que significa isso? Significa que não adianta mais dar antibiótico para sua mãe. Ela não vai mais melhorar, o corpo não está mais aceitando. O paliativo é simplesmente deixar a sua mãe embora com muito conforto.
você me autoriza a parar de dar antibiótico para sua mãe? Fernanda, na minha cabeça, eu estava matando a minha mãe. Imagina, Parando você de tá tentar. deixando de tentar de melhorar a minha mãe. Só que eu olhava a minha mãe num leito de hospital, Magrinha. com 30 e poucos quilos, sofrendo muito, longe de casa. Eu falei, pode parar, doutora. Pode parar de dar o antibiótico para minha mãe. Então, minha mãe começou, na 3ª semana, com um tratamento paliativo. E aí, a gente começou. Ela piorou muito, eu achei que a minha mãe ia embora. Minha mãe, do nada, ela melhorou muito rápido. Todo mundo se surpreendeu. E a minha mãe, ela o tempo inteiro ela olhava pra mim e falava, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha mãe nunca fez tanto aquilo. E aí, tá, ficou mais uma semana, minha mãe no hospital. Passou 2 semanas, eu falei, mas paliativa, ela tá melhorando então, né? Mas, né? Uai, já falou de não antibiótico, que ela não tá piorando, então ela tá melhorando. E aí os médicos falaram o seguinte, olha, eu vou tirar a Dona Alice do hospital, vou dar alta pra Dona Alice. Beleza. De repente ela piorou de novo. E eu falei assim, gente, não tem como dar alta pra minha mãe na situação que a minha mãe tá, com 30 e poucos quilos. Mas só se for um home care, nananã. Eu mesmo com home care, eu tinha muito medo da minha mãe desencarnar em casa, nos meus braços. E aí, as médicas iam lá, falavam com a minha mãe começou a piorar muito, ou seja, ela já não precisava mais usar luva, Porque ela não reagia mais. ela não reagia mais. E ela ainda falava, amiga? Ela reconhecia. Mas falar, não falava. Às vezes sim, às vezes ela falava meu nome, falava que me amava. Eu cantava muito pra ela, uma música da Maria, né? Maria Passa à Frente. E eu cantava muito pra ela, muito, porque ela tinha uma fé em Deus muito grande, né? E ela tinha vezes, Fernanda, que eu rezava Ave Maria, creme em Deus Pai, Pai Nosso. Ela olhava pra mim e falava assim, muito obrigada. Bonitinha. Tipo, tava precisando ouvir isso. E aí eu fui na comunhão espírita, graças a Deus, eu sou kardecista e agradeço a Deus pela doutrina que eu tenho, deixada pela minha mãe. Eu fui na comunhão espírita, pedi para as meninas irem lá no hospital. E aí começou toda quinta-feira a fazer acompanhamento com a minha mãe. Elas iam lá, faziam as preces, elevavam o pensamento a Deus. Dr. Bezerra de Menezes, que tanto eu conversei durante a estadia da minha mãe no hospital, em espírito. E isso foi até a última semana que a minha mãe ficou ruim. No último... Minha mãe faleceu num domingo. Durante esse tempo, minha mãe sentia muita dor. Então, assim... Quando ela... Ao decorrer do tempo, por estar muito magrinha, a minha mãe começou a entortar, a ficar corcundinha, com as pernas totalmente dobradas. E quando viam virar minha mãe... Ela tava com escara. Não, ela não teve escária. Ai, que legal. Ela berrava. E todas as vezes que minha mãe berrava de dor, eu berrava junto. Então, eu comecei a passar mal no hospital. Aí me deram um remédio chamado Frontal. E falaram, toma o Frontal, vai procurar um psiquiatra para você poder se tratar. Procurei um psiquiatra, que é o meu doutor André, que é o meu médico hoje. Comecei a fazer a utilização do Frontal. Só que os berros da minha mãe começaram a aumentar muito. A dor era muito grande. E aquele Frontal não estava mais resolvendo. Chamei um primo meu, veio a Beth, veio o Cido, viram minha mãe. Eu descia lá embaixo e eu gritava de dor. Meu coração. De ver minha mãe gritando daquele jeito. E eu chegava em Deus e eu falava assim, Jesus, por que o Senhor não tira minha mãe? Você queria que a sua mãe morresse?
Mas eu preferia que a minha mãe fosse embora, porque eu não aguentava mais a minha mãe sofrendo daquele jeito. E durante esse tempo eu via muitos vídeos da Maída, que inclusive eu estou indo em Lusiânia para poder ver a palestra dela, que ela é da casa de Inácio Daniel, aqui em Brasília. Se vocês não conhecem, procurem na rede social, que é maravilhosa. É Maíra o quê? Maíra Rocha. Maíra Rocha, mas é Inácio Daniel. Inácio Daniel. É o que me ajuda, inclusive, a tocar a vida. E aí comecei Aí tá. Minha mãe, assim, na última semana, eu muito ruim. Eu falei assim, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei te explicar, Fernanda, como aconteceu isso na minha cabeça. Deu sexta-feira, eu cheguei, fui ver minha mãe, a Vânia, que era a moça que cuidava da minha mãe, estava lá. A gente ficou lá, minha mãe já na morfina, e começaram a dar morfina pra minha mãe o tempo todo, pra ela não sentir dor, porque minha mãe sentia dor e eu ficava, né, desesperada. Então a morfina tava de boa, ela não tava mais sentindo dor nenhuma, ela já não tava mais falando, já não tava mais respondendo. Sabia que ela tava ali, mas ela não tava mais falando. Eu esqueci de pagar minhas contas. Eu achava que eu pagava uma coisa, eu não pagava nada. E eu não entendia mais nada. E eu esqueci de pagar minha conta de telefone, de celular. Então eu tava sem internet, eu nunca tinha ido na casa de Inácio Daniel. E a minha gasolina tava bem pouca nesse dia. Eu falei assim, Vânia, vamos na casa de Inácio Daniel comigo? Ela, vamos. Peguei a Vânia 4 horas da tarde e fui procurar essa casa. Cheguei lá, conversei com o pessoal, falei assim, eu queria colocar o nome da minha mãe pra oração, tal, pra preces. Aí, falou, é aqui, coloca, né? Beleza. Eu cheguei, fui bem de frente pro altar, tem uma imagem linda de Inácio Daniel, Jesus, Maria. Perdão, amiga, só pra gente entender, Inácio Daniel é um santo? Inácio Daniel é o mentor da Mayra Rocha. A Mayra Rocha, ela faz cartas psicografadas. Ah, sim. Né? Ele é um espírito. Ele é um espírito, isso. Ele é o mentor espiritual da Mayra Rocha. Entendi. E aí, cheguei lá, a imagem de Inácio Daniel, mentor da casa. Eu cheguei nele e falei bem assim, ajuda a minha mãe, leva a minha mãe, ajuda a minha mãe a fazer a passagem, ajuda a minha mãe a ir em paz, minha mãe tá sofrendo muito, tal, beleza. Ok. Fui pra casa. Mas a minha cabeça já estava assim, eu preciso marcar o médico, porque a mãe vai desencarnar, e eu preciso aumentar o meu remédio para não ir para o hospital, porque eu não quero tomar o remédio que eles dão lá, né? Que eles só é Rivotril, né? Vai lá, Rivotril, Rivotril. Eu não gosto de Rivotril. Quando eu ia ligar na casa, eles me ligaram. Saindo da casa de Inácio Daniel, eles me ligaram. Daí você tem uma consulta para amanhã com o doutor André. Eu falei, pode confirmar? Eu falei, pode. 10 horas, ok. Saí da minha casa no sábado. Minto, desculpa. Na sexta-feira fui para casa, já com a minha consulta marcada para ir no meu médico. Eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho, eu pegava minha mãe, a gente entrava numa casa, e essa casa enchia de água, e eu saía e minha mãe não. Quando eu abri o olho, eu tenho uma voz que fala comigo, tá, gente? Sou doida não, mas eu tenho. Não sou não, mas eu tenho. Quando eu despertei, que eu abri o olho, essa voz disse o seguinte pra mim, a sua mãe tá indo embora. Eu falei, uau. E eu fechei o olho e dormi de novo. Quando eu dormi de novo, eu sonhei. Você lembra que na minha casa tem um corredor onde só tem tranqueira? Pronto. Sim. Aquele corredor que só tem tranqueira era como se fosse um lugar para eu ir para um camarim, algo assim, tudo muito arrumado. Eu entrava naquele corredor e as luzes começavam a acender, eram luzes muito claras, muito brancas. Eu ia até o final, ao invés de não ter nada, tinha tipo um cômodo. Nesse cômodo tinha uma cruz muito grande, grossa, e quando eu chegava diante da cruz, ela acendia com uma luz muito clara que você não conseguia ver. Eu acordei novamente, e aí a voz me disse o seguinte, a sua mãe está indo com muita luz. Então, eu já sabia que a minha mãe ia morrer. No outro dia, eu acordei. Falei assim, bom, minha mãe vai embora, mas ela tá com muita luz. Vou pro médico. Fui no médico, cheguei no meu médico, doutor André. Cheguei e falei assim, doutor André,
eu preciso aumentar minha medicação do frontal, porque a minha mãe tá indo embora, minha mãe tá desencarnando. E eu não quero ir pro hospital pra ficar dentro de um hospital internada. Aí a doutora André me olhou e falou assim, louca, né? Essa menina tá ficando doida já. Realmente tá no psiquiatra, tá no lugar certo. Aí eu mostrei o vídeo pra minha mãe e falei bem. Aí eu contei o sonho pro doutor André. Eu falei, minha mãe vai embora. Aí ele me dobrou o remédio. E me explicou como é que eu tomaria o remédio caso acontecesse o desencarne da minha mãe. Peguei e fui pra casa. Cheguei, minha tia Maria, meu tio Serenildo e meu pai queriam ver minha mãe, junto comigo novamente. Passei no hospital, vi minha mãe, ela já tava meio sem reação. E aí, nesse dia que eu tava lá, no Inácio Daniel, eu falei bem assim, eu queria que o senhor trouxesse a minha mãe pra falar com a Maíra Rocha. Com a Maíra Rocha, porque ela faz carta psicografada, eu quero receber a carta da minha mãe. E aí fui pra casa, beleza. Cheguei em casa, minha tia me ligou, fui buscar minha tia e meu tio. Aí a minha tia e meu tio atrás. Aí eles viraram e falaram bem assim, minha tia falou assim, eu vou ver se eu passo mais tempo com a Alice essa semana. Aí eu falei assim, não, tia, não vai não, minha mãe tá desencarnando. Minha mãe não vai ficar aqui mais não. Aí a minha tia virou e falou assim, como assim, Daiane? Contei o sonho pra minha tia. Nisso fomos ver minha mãe. À noite, cheguei lá, minha mãe deitada, pressão baixa, bem baixa, inclusive. E aí a minha tia falou com a minha mãe, ela com um jeito estranho, já não falava. Aí eu cheguei na minha mãe deitada. Aí eu falei assim, mãe, bem no ouvido da minha mãe. Falei assim, mãe, a senhora tá indo embora. Eu já sei. Eu tive um sonho. Minha mãe começou a derramar lágrimas. Aí eu contei o sonho pra minha mãe. E a lágrima da minha mãe descendo. Eu falei, olha, pode ir. Eu tô bem. E voltava lá, respirava, voltava. Eu vou ficar bem, eu sou forte. Não se preocupa comigo, não. A senhora não é espírita? A senhora não é kardecista como eu? A senhora não me fez assim? A senhora também não acredita que não existe morte? A senhora não vai ficar viva? Então pode ir. Mas, ó, vou até falar isso com a Maíra hoje, viu? Lá no negócio. Mas, ó, vai. Mas a senhora fala comigo. Pela Mayra, da casa de Inácio Daniel. Ele deve estar aqui com a senhora, porque eu conversei com ele. Eu sei que a senhora está indo embora. Minha mãe chorando, eu limpei o olho da minha mãe e falei, não precisa chorar não, mãe, pode ficar bem, eu tô bem. E fui pra casa. Na verdade, fui deixar meu tio e eu chorava no carro, eu berrava no carro, porque eu já sabia que minha mãe estava indo embora. 5:30 da manhã, minha mãe descansa. No domingo. Do outro dia. De sábado pra domingo? De sábado pra domingo. Eu fui na casa de Inácio Daniel na sexta, conversei. No sábado, eu falei com a minha mãe, ela derramou lágrima, no domingo minha mãe desencarnou. Então, para você ver que tem uma sequência de acontecimentos. E minha mãe desencarnou. Eu falava muito com Deus, Fernanda, assim. Deus, foda-se, desculpa a expressão. Dane-se o que eu vou sentir após isso. Mas tira minha mãe. Hoje, quando eu choro, tem um dia que eu choro e falo assim, Senhor, muito obrigada por ter liberado a minha mãe. Tá doendo pra caralho. Mas muito obrigada por ter liberado a minha mãe, porque ela pelo menos não sente mais dor. Sim, não tá sofrendo. Ela não sente mais dor. E eu sei que ela tá comigo. E aí, foi a perda da minha mãe, né? No caso, foi a ida da minha mãe pra poder descansar. E uma coisa que eu sempre falo é que a dor, e a Mayra sempre fala isso também, a dor da perda é muito diferente para cada pessoa. Você perdeu sua mãe, né, Fernanda? Sim. Algumas pessoas, elas sentem no início. Não sei se com você foi assim. Ou você ficou anestesiado. Cara, é complicado. Porque, assim, é isso justamente que eu queria até comentar com você agora. Tava esperando você contar. Que você
meio que se preparou, né? Meio que você já sabe... Que me prepararam. Meio que psicologicamente você já estava falando para si mesma, já estava externando verbalmente Espiritualmente que, falando, olha, eu fui preparada. ela vai desencarnar, isso vai acontecer e tal. Na mesma história que você tem, eu sempre cuidei da minha mãe. Minha mãe, ela passou por várias vezes que ela foi para UTI e eu falei, pronto, é agora, hoje. deu ruim, nunca mais. E a bicha voltava. Minha mãe. Voltava de novo. Só que no final, o que aconteceu? Eu virei uma chave do voltar. Na minha cabeça, era só nunca mais ia. uma. Porque minha mãe sempre foi muito altiva, muito, né? Igual sua mãe. A gente falou que as nossas Ela é histórias são muito parecidas. Mulheres fortes, mulheres brigonas, ia pro hospital, dava trabalho. Gente, uma vez, minha mãe, eu dormindo na cadeira, eu tava ficando com ela, uma das vezes, eu fiquei 6 meses com ela, que foi quando eu conheci Zumbi, tava magra, porque minha mãe teve câncer, e aí ela contraiu alguns problemas de coração e ia muito pro hospital. Dessa vez foram 6 meses. Aí eu trabalhava. Câncer aonde, Fê? Ela teve câncer de mama. Uau. Naquela época em que ainda fazia o esvaziamento axilar, que... Tirava tudo. Tá. Que ainda tinha o esvaziamento axilar, então ela ficou deformada, ficou sem seio, ficou uma coisinha meio complicada. Mas posteriormente a isso, aí o pulmão dela aumentou, o coração dela aumentou, e aí foi. Insuficiência cardíaca, minha vida com ela foi essa. E aí, dessa vez, que até foi a época que eu conheci o Zumi, eu tava uma tripa, magra, amarela. Por quê? Porque tava 6 meses com ela. E eu dormia numa cadeira, e minha mãe, acordei um dia, cara, eu tenho tanta história da minha mãe engraçada no hospital, para colecionar. Ela saiu do quarto com soro, com aquele troço de marca-passo, pegou um aparelho de cada mão, saiu arrastando no hospital e eu achei minha mãe na copa, comendo com as enfermeiras, dizendo que estava passando fome. 4 horas da manhã. E você dormindo. E eu dormindo. A enfermeira falou assim, moça, sua mãe. Aí eu levantei assim, minha mãe não estava na cama. Eu falei, pronto, que irresponsável. Tava minha mãe fugida na copa do hospital, falando que estava passando fome. Isso, porque o hospital come 5 vezes no dia. Mas minha mãe, da última vez que ela foi, também foi isso. Ela já foi diferente. Ela já foi para o hospital de uma forma diferente. Eu estava no trabalho, na época eu trabalhava numa escola, e uma pessoa aleatória me ligou. E como eu já era, eu tenho esse jeitinho simpático de ser assim, né? Eu até fui grossa, falei, quem é você? Para saber, porque o cara ligou e falou assim, olha, sua mãe está morrendo. Venha ver sua mãe. Eu falei, quem é você? Chegou na história agora, está querendo dizer que minha mãe morrendo. Minha mãe não morre. Minha mãe não é possível. Não morre, é ótimo. Mas, sem brincadeira, mas o pensamento era esse. E aí eu fui para o hospital do Valparaíso, aquele, o CAIS. Minha mãe estava lá com infecção. Só que assim, minha mãe, ela tinha uma parada de hipocondríaca na vida dela. Ela era uma ser humana hipocondríaca, até tem um pouco dessa genética. Tento cortar muito hoje em dia, até estou parando de tomar remédio, mas eu já fui também. Então, assim, ela sempre que sentia uma dor, ela alertava. E dessa vez, ela desmaiou em casa, teve um mal súbito, desmaiou, quebrou um dente, ela chegou a quebrar um dente. E levaram para o hospital. Estava com infecção urinária. E você sabe que para idoso, infecção urinária é um negócio assim, seríssimo. Beleza. Cheguei no hospital, ela estava meio ruim, pressão baixa. Mesma coisa, pressão baixa. Friazinha. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, como que tu fica com infecção urinária dessa e não fala nada para ninguém? Tu sempre abre esse bocão e dessa vez tu não abriu. Ela, tá tudo certo. Teimosa, danada. Aí eu falei, beleza. Aí o médico lá, no CAIS, não fica internado. Não se interna lá. Ele falou que não podia internar, que se ela precisasse do hospital, ela teria que ir para um outro hospital e ela estava sem plano de saúde. Aí colocaram a sonda, porque ela estava sem fazer xixi. Aí, e eu, assim, minha vibe era totalmente diferente. Tudo acontecendo com ela e eu fazendo piada. Piada. Eu era a comediante do rolê, minha filha. Veio um monte de estagiário para tentar colocar o catéter nela. Eu, eita, mãe, tu tá famosa. Olha, que a sua pepecosa tá... Olha, tem uma plateia olhando pra sua pepecosa. Ainda bem que ela tá bonitinha, mãe. Olha, vocês respeitam com a pepecosa da minha mãe. Minha mãe assim, Fernanda, se comporta. E não sei o quê. Aí rolou isso, voltamos pra casa, no mesmo dia. Mas ela já voltou mais fragilizada. Fiquei com ela à noite. Daí, ela me acordou. Mais água gelada? Ela me acordou de madrugada, daí. Me tirou da cama e falou assim, vem cá comigo. Eu quero que você veja as coisas aqui para dar para cada um.
Mãe, pelo amor de Deus, você tá ficando doida. Mas não é dá pra cada um. Que dá pra cada um? Parece que sabe, né? Dai. Ela foi dizendo assim, apontando. Água. Normal. Água normal, gelada. Eu sou chique igual a Fernanda, não. Parece. Aí ela foi determinando. Isso aqui você faz isso, isso aqui você faz isso, isso aqui você faz isso, assim, assim, assado. Beleza, fomos dormir. No outro dia eu tinha que trabalhar. Que eu ainda tenho raiva, assim, quando eu lembro, de, cara, trabalhar. Sua mãe tá ali doente. Mas não é trabalhar, fica em casa. Não. Fui trabalhar. A idiota. Fui trabalhar. Ela piorou. Levaram ela pro Agarran. Encontrei com ela no Agarran. No Agarran, ela já... Zumim tentou tirar ela do carro, ela já não conseguia fixar os pés no chão. Ela já estava assim, sabe? Bem molenga. Aí levamos ela pro Agarran, aí eu já estava mais tensa, assim. Mas na cabeça, assim, ruinzona, vai chegar lá, vai tomar bomba de remédio, vai ficar boa. Tanto que eu peguei no outro dia, eu voltei para casa, fiz uma mochila gigantesca, falei, vou pro trabalho de mochila, pronta, porque eu sei que é do trabalho pro negócio. Essa mochila ficou pronta até o dia que ela, né? Por quanto tempo no hospital, Fê? Cara, assim, daí eu vou ser bem sincera que, graças a Deus, foi pouco tempo. Foi uma semana entre tudo acontecer. Só que tem uma história aí, assim, que é essa questão que bate, assim, muito na última fase. Ela foi para Agarran. Quando ela chegou lá, ela estava com a pressão baixíssima, baixíssima, baixíssima. Aí, hospital público, o médico mediram a pressão, aí a enfermeira virou para mim e falou assim, vai no final daquele corredor e diz para aquele médico que a sua mãe tá com pressão, sei lá, eu não me lembro direito, mas 8/3, vamos dizer assim. Nossa. Não, tô jogando. Era baixa, mas eu não me lembro ao certo o que era. Lá vai, Fernanda. A mulher tá com a pressão baixíssima, um negócio urgente. Quem foi avisar? Eu. Cheguei no final do corredor, um monte de médico. Minha mãe tá com pressão 8/6! Aí todos os médicos. Aí ele, quem é sua mãe? Eu falei, ela tá ali, não sei o que, não sei o que. Ele, eu já vou. Mas a pressão dela tá 8/6. Moço. Aí, beleza, ele foi. Aí entrou, internou, e aí ele falou que não tinha UTI, que ela ia ficar na semi-UTI. Daí, quando a gente entrou na semi-UTI, só tinha gente entubada. Nossa, gente, eu não dou conta de ver gente entubada, não. Só tinha gente entubada. Eu caio durinha. Deu um negócio assim no coração, um aperto. Porra! Eu falei, lascou, porque É assim, desesperador. a sensação que você tem é assim, nossa, tá todo mundo entubado, ela vai entubar também? É desesperador. Deu um aperto no coração, aí eu lembro até hoje, mãe, ó só, tá todo mundo dormindo aqui. Porque uma vez ela ficou na UTI, olha a história. Uma vez minha mãe ficou na UTI e teve uma moça ao lado que fez uma cirurgia da cabeça que estava em recuperação. Essa moça acordou da anestesia e começou a gritar, tô com fome, tô com fome, tô com fome. O que a minha mãe fez? Começou a gritar junto com ela. Todo mundo da UTI começou a gritar que estava com fome. 4 horas da manhã a gente teve que sair de casa para ir na UTI, porque minha mãe tinha armado um motim. Sendo que como eles tomavam medicação, eles tinham horário certo, ninguém podia comer. A menina, o povo medicou, mas minha mãe, querem me calar. Minha mãe. É sério, gente. É sério, ela fez isso. Mãe, pelo amor de Deus. Aí, nesse dia, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a gente tá no hospital público. Vão te expulsar, não vão me chamar. Fica quieta. Pelo amor de Deus, tá todo mundo dormindo, só se quieta, se acalma. Pense em Jesus, fica aí. E não pode acompanhar. Não. Aí ele falou... Quer dizer, está o público, né? O particular pode. Aí ela ficou, e aí ele falou assim, olha, a gente vai dar medicação para ela, assim que ela ficar um pouco mais forte, voltar a urinar, a gente manda ela para enfermaria. Falei, então tô pronta. No outro dia, mochilão nas costas. Só que daí só foi menos. Aí cada dia que a gente ia visitar ela, minha mãe parou de falar. Ela parou de falar. Ela já não falava, mas sempre muito firme, né? Porque minha mãe sempre foi muito brigona comigo, assim. E aí, o que acontece? Minha mãe, ela tem 8 filhos. Eram 9, mas uma faleceu. Ela tem 8 filhos. Tinha. Tem. Eles são dela ainda? Não. Ela só não está mais aqui, entre nós. Ela tem, sim, Zumbi. Ela tem 8 filhos. Parar. Só que não é porque você morre que você perde as coisas. Continua do mesmo jeito. Você só não está mais no mesmo espaço. Eu ainda sou filha de Dona Vânia. Quando eu respondo, mãe, Vânia Pinto de Miranda. Pode parar.
Aí o que Tá que falando com a acontece? pessoa que é kardecista. Você quer ter, tá? Eu tacar esse negócio aqui na tua cabeça. Aí o que acontece? Rolou isso, aí ela tem 8 filhos. Eu, Anitta e mais uma galera. Ninguém falava com ela. Porque minha mãe é uma pessoa de personalidade deliciosa, crocante. Uma música. Mas ninguém falava com ela. Nessa semana foi tipo o quadro do Gugu, cara. De volta pra minha terra. Só que de volta pra minha mãe no hospital. Todo mundo indo. Só que, gente que não via ela há 30 anos, todo mundo queria ver ela no mesmo dia. Aí o que, que eu fiz? Falei com o médico, falei assim, doutor, deixa. Mas assim, na minha cabeça, a galera só queria ver ela. Na minha cabeça não passava a possibilidade que minha mãe ia morrer. Eu estava surtada, surtada. Aí veio todo mundo, eu falei, doutor, só deixa eu ficar com ela, porque eu sou a mais próxima, sou eu que tenho ele. Não, tudo bem, pode ficar. Aí a pessoa vinha, eu falava, mãe, fulana. Aí ela olhava pra mim e fazia assim. Tipo, eu sei. Aí vinha fulana, falava. Se eu percebesse que estava muito nervosa, eu ia tirar, mas deu tudo certo. Minha irmã, ela pediu perdão pra todo mundo. Pediu perdão pra todo mundo e mesmo assim, eu de boa. Pra mim tava tudo zerado, tava tudo ok. Minha mãe ia sair dali, nada diferente. Surtada. Aconteceu isso, ela pediu perdão pra todo mundo e nananã. E só piorando. E na minha cabeça, chamaram a gente, ligaram, pedindo a identidade da minha mãe. Eu sou técnica em necrópsia, eu sei o que, que é isso. Vão mudar ela pra UTI. Louca. Quando ela faleceu? Não, é porque eles chamaram. A gente precisa que vocês venham aqui e tragam a identidade dela. Aí eu, consegui uma UTI? Vamos pra UTI. Tá, mas isso foi porque ela tinha desencarnado ou não? Ela tinha desencarnado. Ela já tinha desencarnado. Pois é, eu não sabia disso. Quem me falou isso foi a Ana. A Ana falou assim: quando alguém ligar pra você e falar, leva a identidade, você pode ficar sabendo. Então, quando o doutor Auro ligou e falou, não foi nem o doutor Auro, foi uma enfermeira. Falou assim: traz a identidade da dona Alice, eu já sabia que ela tinha ido embora. Eu falei, como já estava na sequência, né? Aí eu, tipo, não saquei, sabe? Fui naquela enganação. Minha irmã já sabia, meu cunhado já sabia, chegou lá, eu Aí, pra tu ter noção, hospital público, olha como as coisas acontecem grosseiramente, né? Pesadas assim. Ela saiu na cama, a enfermeira, eu tinha levado o pijama. Posso dar o pijama dela pra essa senhorinha que faz 3 dias que não... Aí minha irmã, pode dar eu não? É da minha mãe. Aí, Anitta Fernanda. Aí eu, pode dar. Liguei pra esse aqui. Falei assim, liga lá, pega o telefone da funerária que eu preciso falar lá. Cara, você foi muito forte, bicho. Cara, eu acho que eu não fui forte, eu fui surtada. Surtada. Tudo que eu fiz, a surtação toda, de todos os processos... Fica na sua cabeça? Não, Você hoje em lembra dia, do que você fez? Não, de nada. Tipo, De da nada. funerária, da parte... Porque é De pesada nada. essa parte, assim. O que, que aconteceu? Aí, beleza, rolou esse momento que foi pesado, faleceu, passou pela gente. E eu queria ter visto, não vi e tal. Eles não te mostraram... Ela não ficou no hospital? Você não viu ela no hospital? Não, eu vi tudo. Na hora que ela faleceu, tipo, que eles sabem que eles colocam um lençolzinho e levam lá pro necrotério. Eu vi minha mãe no quarto. visto. Eu não vi no quarto. Não vi. Quem viu ela falecendo mesmo foi minha irmã. Não, eles deixaram pra eu poder ir lá me despedir. Não, no hospital público não. Aí, beleza. Liguei para esse aqui e pedi para ele pegar o telefone. Já saí do hospital falando com o cara da funerária, porque, olha só, há muito tempo atrás eu estagiei com uma moça que eu não me lembro o nome dela, mas ela tá na minha cabeça, eu gosto dela demais, mas eu com o nome sou um desastre. E eu virei para ela estava cuidando de uma senhorinha e com muito carinho. Muito carinho. Foi ela que me ensinou a ter carinho com as pessoas, porque existe família, enfim, todo um conceito. E eu falei assim, quando minha mãe falecer, você que vai cuidar dela. Aí ela, amém. Até lá eu vou ter uma clínica. E ela tem a clínica. Uau. Ela tem a clínica. E aí eu consegui o contato dela, falei, vou levar minha mãe e tal. Só que ela fez uma cirurgia bem na época. Então ela não ia poder cuidar da minha mãe. E eu não queria que ninguém mexesse na minha mãe, a não ser eu. Era ela, mas se ela não estava lá, eu não ia deixar ninguém triscar na minha mãe. Ligo na funerária, olha a loucura, olha a surtação. Ligo na funerária, falo, oi, fulano, você é o quê da Beltrana? Ah, ela é minha mãe, então. Eu sou a Fernanda, trabalhei com ela.
minha mãe faleceu, vamos fazer o procedimento, mas sou eu que vou fazer. E ele, eu vou dar vazão para doido? Tudo bem, senhora, ok. No dia seguinte, marquei com ele, chegou no hospital, o Zumbi me levou para o hospital, eles chegaram, eu, tem luva? E eles acreditar assim, pra quê? Eu falei, sou eu que vou fazer a remoção. Aí eles, não, pode, não, sou eu que vou fazer a remoção. Coloquei a luva, tô entrando com os caras e o cara do necrotério assim. Falei, é minha mãe. E o cara, tá, mas, tá, cadê a funerária? Eu falei, não, eu vou entrar com eles. Gente, isso Fiz a remoção junto com eles. Fui lá, fiz a Amiga, remoção, coloquei no caixão, tal. amiga, o que você sentiu? Nada. É como se eu tivesse continuando... Apagado. Não, é como se eu estivesse cuidando dela, era minha obrigação. Eu não cuidei dela a vida Isso é inteira. muito forte, velho. O pessoal diz que Eu eu sou tinha... forte. Nada. Eu fui cuidar. Pra mim isso é pura loucura. Mas pra mim, na minha cabeça, tava no ok, que eu precisava fazer porque é minha obrigação. Coloquei, aí, hora de ir embora pra funerária. Aí o Zumbi, vamos, a gente vai seguindo eles. Eu, não, eu vou no carro. E eles, vai. Eu vou com vocês. Eu vou com ela. Vou com ela. Ó. Entrei no carro e, ó, tô conversando e não sei o que, papapá, rindo, fazendo piada. Aí eu virei assim uma hora e falei assim, se minha mãe estivesse aqui agora, ela ia mandar eu calar a boca. Mãe, não vou calar a boca. Cheguei na funerária. Conheci o Pedro, que é um grande amigo meu. Gosto demais do Pedro. O Pedro foi iluminado, acho que Deus iluminou ele, eu, todo mundo. Chegou lá e ele falou assim, olha, aí eu cheguei já naquele ímpeto, não, sou eu que vou resolver o da minha mãe. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, espera aqui, quando ela estiver pronta eu te chamo. Eu falei, não, você não tá entendendo, você não vai pegar na minha mãe, quem vai pegar na minha mãe sou eu. Aí ele, tá. Aí na minha cabeça ele falou assim, não, vou ver o que ela dá conta, quando ela não der conta eu tiro. Minha filha, eu trabalhei. Eu entrei, fiz, terminei minha mãe. Chegou uma senhora, um coroinha, ela era coroinha de igreja, uma senhorinha. Fiz a senhorinha, chegou outro cara, a gente fez o cara. Esse aqui me liga às 7 horas da noite. Fernanda, você tá preparando a sua mãe até agora? Eu, não, menino, minha mãe terminou, era umas 2 horas da tarde. Aqui já estou no terceiro. Trabalhei o dia inteiro. Que horas que eu baixei? Quando ele foi me buscar, que a gente tinha colocado ela bonitinha para outro dia, que eu vi. Aí eu dei aquela, né? Você fez o que, amiga? Pintou cabelo? Tudo. Fez tudo procedimento. Não precisa, né? Mas assim, Formol. pinta cabelo. Não, é banho, formol, maquiagem, os procedimentos, né? Que a gente quebra aqui, suga, tudo. Não, sim. Costurar, juntar, passar. Tudo que envolve esse processo eu fiz. Dei banho, aí conversei com ela, coisei, pintou unha, nananã, e conversando com ela. Só que o grande ruim pra mim é o quê? Eu olhava pra ela, ela tava respirando. Qualquer ângulo que eu olhasse pra ela, assim, pra mim, ela tava respirando. Pesado. Ela tava respirando. Mas aí, beleza, aí terminou isso, tal, e foi velório, tudo. Só que, assim, os 5 anos pós foram tenebrosos, assim. Você já foi no cemitério? Você O que consegue aconteceu? entrar? Eu fui. E para mim foi libertador. A gente precisou utilizar o espaço, né, que ela estava, e é necessário fazer a exumação. E até então eu estava sofrendo luto. Até então. Sentei lá e chorei como se estivesse no dia. Chorei. Eu não entro. Aí o cara falou assim, ó, você não precisa assistir a exumação. Eu falei, eu vou assistir. É minha responsabilidade, ela é minha responsabilidade. Na minha cabeça, minha mãe é minha responsabilidade. Eu vou assistir, porque minha mãe tá aí, se ela tá aí, qualquer pedaço dela tá aí, sou eu que tenho que estar aqui, sou eu que tenho que resolver. Abriram, tiraram. Amiga, óbvio, né? Vi só ossos, mas assim, tirou um luto de mim, um negócio que eu não sei te explicar. É como se ali, vendo tudo que eu vi, tivesse falado assim, pronto, do pó eu vim, do pó eu... Retornei. O físico já foi, acabou, é o fim, tá finito. Minha missão acabou, não tem mais nada, acabou. Depois daquele dia, amiga, eu nunca mais chorei, eu nunca mais senti saudade, eu nunca mais... Porque eu sei que acabou, não tem mais nada. Fim, acabou. E aí, acabou. Hoje tem saudade, né? A gente, óbvio que é um momento da vida que a gente passa que eu não desejo pra ninguém. Não.
Mas é um alívio. É, assim, foi maravilhoso para mim. Foi assim, se eu soubesse, eu tinha ido lá Pedido antes. para resolver isso, mas graças a Deus foi. E deu certo. Eu não consigo entrar. Eu imagino. Eu não entro. Eu tenho, inclusive, que ver a placa. Ai, a placa é uma parte tão É. difícil. E aí eu já fui 2 vezes na porta e voltei. Meu pai fez eu entrar com acho que uma semana, foi 15 dias no cemitério. E eu voltei tomando o remédio frontal dobrado. Porque pra mim é muito difícil, mas assim, fiz um banner da minha mãe lindo, Eu vi. que tem a foto nós duas no hospital. Muita gente diz que aquilo é uma foto triste, pra mim significa amor. Uhum. Botei no meu quarto, acendo velas pra minha mãe praticamente todos os dias. Ontem eu até falei, ixi, ó, se ela tá sem vela, tem que acender. Acendo vela pra minha mãe, converso. Algumas pessoas me perguntam, é difícil ficar sozinha? Eu falo, não sei. Porque eu não tô sozinha. Minha mãe tá comigo. Eu sinto que a minha mãe tá o tempo todo do meu lado. Uma semana, você falou que eu tava bem diferente, né? Uhum. Uma semana, eu enterrei minha mãe na segunda, na terça eu não enxergava de um olho. Eu lembro dessa história que você Eu falou. tive, meu olho direito eu não enxergava. E aí eu tive que tomar corticóide, né? E aí enchei bastante. Em uma semana que eu enterrei minha mãe, a gente brincava muito. Minha mãe ela falava bem assim, tá ficando velha, tá feio. Eu lembro disso. Tem que fazer um negócio assim, ó. Eu pago, vai lá, eu pago. Vai lá no meu nome que eu pago. Eu lembro das roupas. Lembra quando você se arrumou para aquele prêmio do jornalismo? Aí ela ficou paradinha assim na Amassada. porta. Aí ela, você vai com essa blusa? Aí eu falei, tá bom, não, Alice. Ela, eu não gostei. No final a blusa não deu certo, cara. A Dai teve que trocar, a gente tentou costurar, a gente tentou fazer um monte de coisa, até trocou. Aí ela vinha em pontos assim, vai com essa? Aí ela, vou, bem melhor. Aí eu virava pra ela e falava assim, e Alice, eu tô bonita? Você tá, ó. E aí a minha mãe falava que eu tinha que fazer botox. A gente brincava muito disso. Muito, muito, muito. E aí uma semana que minha mãe faleceu, eu falei assim, vou fazer botox, mãe. Vou fazer botox pra senhora. Então eu fui lá, fiz o botox. Eu também fiz isso, quando minha mãe faleceu, ela falava que gostava muito do meu cabelo cacheado. Eu fiquei com cabelo cacheado até um tempo desse. Do que ela faleceu. Eu acho que foi 1 ano, pelo menos, meu cabelo cacheado. Cacheado. E aí eu fui lá, fiz, quando eu saí, entrei no carro, eu gritava, mãe! E eu chorava. Fiz botox, mãe! Ó, vai ficar agora assim, igual a senhora queria. Então eu converso muito com a minha mãe, né? Eu peço muito conselho. E aí eu esqueci de contar a carta, né? Uhum. Meu Deus. Tá. Minha mãe era também da Comunhão Espírita. Comunhão Espírita é uma religião, Na verdade, é uma doutrina. é uma doutrina que tem Como base, a gente base. acreditar que existe vida após a morte. A gente Sim. acredita que o espírito, o nosso espírito, na verdade, o perispírito, enfim, não morre nunca. Ele vai para um outro plano, outra, isso. passa por outros níveis, mas que ele e ele reencarna, Sim. mas isso é papo para um outro vídeo. Reencarnação, Sim, desencarne. na verdade, a gente não acredita na morte, certo? A morte é a morte física, a morte do corpo. Isso que a gente tem aqui é apenas uma capa, é apenas um corpo emprestado para que a gente possa vir aqui consertar alguns erros. A partir do momento que essa carne, que essa carne morre, o seu espírito, ele sobe, ele não é que ele sobe, ele vai para uma Ai, outra água com dimensão, gás pra mim para aí uma dentro. colônia, pronto, para uma colônia, para um outro Aí dentro. local, e lá você aprende, você vê os seus erros, e aí você volta novamente para melhorar o que você tiver que melhorar. Então, assim, nós acreditamos que não existe uma só encarnação. A gente se reencarna várias vezes para a gente poder melhorar a gente, entendeu? Até o momento que você não precisa mais voltar, que você se torna um espírito superior.
como Dr. Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, que eu acho que não volta, como Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, entendeu? Que se torna um mentor espiritual. Então, para a gente, kardecista, não existe morte. É uma separação momentânea do corpo. Isso. E aí, minha mãe é justamente, né, ela sempre foi kardecista. Minha mãe, o que acontece? Mamãezinha era eclética. Não, mas sabe o que acontece, Zumi? Olha só. Kardecismo, quando você é espírita, você não é uma religião. As pessoas, elas confundem muito isso. Kardecismo é uma doutrina, é o que a gente acredita. Você pode ser católico, você pode acreditar no catolicismo e você acreditar na vida após a morte. Você pode ser... Quantos evangélicos, ai, Daiane, meu Deus, acreditam na vida após a morte? Sim. E mesmo que não seja aquela vida após a morte, você acredita que você... Eles acreditam na vida após a morte, só que eles não acreditam na reencarnação. Na reencarnação. Isso. A vida após a morte, sim, porque é um sentido para eles. Você dorme, você... Mas a gente tem que respeitar a Mai. Eu gosto muito de falar sobre ela. Gente, se vocês puderem, vocês vão lá no Instagram novamente, porque é libertador, né? A Mayra, ela traz tudo para casa de Inácio Daniel. A gente tem músicas evangélicas, lá tem a Bíblia, lá tem o terço, lá tem tudo isso. Então, assim, é maravilhoso. Então, as pessoas confundem muito. A Fernanda, ela pode ir na igreja católica, mas acreditar na reencarnação. Ela pode ser espiritualista, pronto. Isso, espiritualista, essa é a palavra. Continua, porque Mas isso aí é um debate. Não é um debate, né? Mas é uma história, é uma conversa E é uma muito delícia profunda. falar sobre o assunto, a inclusive. gente pode até marcar para falar disso. E aí minha mãe, o que acontece? Quando eu nasci, ela era espírita. A gente frequentava a Comunhão Espírita, que é uma... Maravilhosa. uma L2 Sul. Na L2 Sul, né? Que tem palestra, tem passe, tem tudo. E tinha reunião de cura, foi até onde eu tinha sopro. E eu ia nessas reuniões de cura quando eu era pequena. E eu fui curada lá. Não precisei fazer a cirurgia Você sabe por quê? de correção. Zooming. Porque às vezes você vem com uma enfermidade do espírito. E você precisa curar espiritualmente falando. Foi o que aconteceu com a Fernanda. Isso. Entendeu? Não carnal, e sim espiritual. Sim, por isso que foi curada. E aí minha mãe foi. Mas, porém, depois minha mãe deu uma puladinha. Ela passou pelo... A gente chegou aí pra Umbanda, a gente foi pro Candomblé, a gente foi... No final, Dai, antes da minha mãe ir pro hospital, sem brincadeira, a moça que trabalhou lá em casa, Miriam, saudade, Miriam, ela ligou pra mim uma vez e falou, Fernanda, o padre tá fazendo a missa e tem um pastor bem na porta, o que eu faço? Ai, mulher, põe ele pra sentar. Deixa ele terminar de ouvir a missa e fala pra ele que o horário dele é o próximo. E ela falou assim, Fernanda, tá trânsito aqui. É a senhorinha com o santo passando e o pastor da Universal subindo. Então, era complicado. Ela já estava assim, segurando todo mundo. E aí é nisso que eu falo pra você que, assim, depois que minha mãe faleceu, eu descobri, né? Eu sou adotada, etc e tal, como a gente estava conversando. Eu descobri algumas coisas, reencontrei minha família biológica e tal. E eu sei que minha mãe era muito chateada com essa questão de eu reencontrar minha família. Ela tinha um ciúminho, não queria. Tanto que a minha documentação de adoção eu só achei depois que ela faleceu. Porque ela não gostava que mexesse. Aham. Ela já tinha comentado que tinha. Eu falei, deixa eu ver. Por quê? Porque eu queria ver a cara da minha mãe de verdade, para ver se aparecia ou não, etc e tal. E ela fechava a cara. Nunca deixou. Ela fechava a cara e eu falei, não vou mexer não, né, tal. Fica parecendo que sou ingrata, pá. E aí eu tenho medo, amiga. Eu até hoje não piso, assim, sempre tive muita vontade, posterior né, o desencarne dela. Eu tive vontade de ir na comunhão espírita, de tomar um passe, mas eu falo, não, Gente, tu não vai me pegar nessa não, meu irmão. Só pra esclarecer aqui, desencarnar significa falecer. Morrer. É porque a forma da gente falar é uma forma diferente. O desencarne é a mesma coisa Muito de você obrigada. morrer. E aí eu tenho medo. Medo, assim, eu sou receosa, sabe? Eu já sou essa. Porque muita Você gente não quer me receber uma carta da sua mãe? Não. Não. Assim, querer, eu até quero, mas ter coragem de ir lá, não tem não. Vai ter que vir, você só vai ter que mandar alguém vir até aqui me entregar, porque eu não vou caçar isso aí pra mim, não. Porque tem muitas questões posteriores a esse falecimento da minha mãe. E aí eu falo assim, eu tenho certeza, do jeito que a senhora é, eu tenho certeza que eu vou sentar para tomar o passe, vai vir um guiazinho falar, minha filha,
alguém quer conversar com você, lá vem. Lá vem. Vai E eu não vou levar nada, puxa de orelha. amiga. Mas assim, brincadeiras à parte, eu sou meio receosa e não passo perto, não. Quando a minha mãe desencarnou, faleceu, no dia que ela desencarnou, que ela faleceu, no domingo, eu fui pra casa, porque a Cirlei pediu pra eu buscar uma documentação da minha casa. Então eu fui pra casa mexer nas coisas dela, que ela não deixava eu mexer. E eu comecei a procurar a documentação da casa. E aí eu encontrei uma carta. Duas. Uma carta, ela dizia o seguinte, no dia que minha mãe desencarnou, tá? No domingo. Ela dizia o seguinte, para eu confiar em Deus, para eu não ir contra a vontade de Deus, que aquilo era a vontade dele. E a outra carta, ela me agradecia pela medicação, pelo que eu tinha dado de comer, pelo que eu tinha dado de beber, no mesmo dia que ela tinha desencarnado. Cheguei no hospital com essa carta, eu gritava, por conta dessas duas cartas, porque ela agradecia tudo isso. E aí, enterramos a minha mãe, sepultamos a minha mãe na segunda, e eu dormi, e na terça-feira eu comecei a mexer nas coisas dela. Então, a partir de terça-feira, eu comecei a encontrar outras cartas. Eu encontrei por volta de umas 19 cartas, 20 cartas, da minha mãe escrevendo para mim, e uma das cartas eram de 1986, eu tinha 3 anos de idade, ela narrando um fato no hospital onde eu estava com problema na perna. Existem cartas da minha mãe que ela me deixa conselhos de como lidar com algumas situações, de como me defender de outras, de como reconhecer pessoas que possam me fazer mal. Então, a minha mãe deixou uma sequência de conselhos para mim que eu tenho na minha casa. Cara, que sensacional. Ela conta por que ela fazia algumas coisas que eu não entendia, eu achava que era alguma coisa. Ela conta que por muitas vezes que ela se trancava nos quartos, ela se trancava porque ela se achava uma péssima mãe, que ela não era digna de mim. Enfim, eu aprendi a conhecer mais a minha mãe depois que a minha mãe desencarnou Sim. do que a minha mãe aqui. Então, tudo isso faz com que eu me sinta mais forte. Claro. Todas as vezes que eu pego as cartas da minha mãe, que eu vejo o quanto ela me amava e o quanto a gente tá junta, eu até falo, não reencarna não, rapaz. Você vai reencarnar comigo. Você me espera, porque eu não quero ir embora agora também não. Não quero ir embora agora também não. Pois é, mas aí é um problema, né? Por quê? Tem problema, porque ela adiantou um pouco. Não temos tempo de reencarnar, não. Nós não temos tempo nem de reencarnar. Nós temos tempo de ir embora. Uma pessoa que partiu hoje, por exemplo, hoje, né, segundo a doutrina de vocês, ela pode reencarnar daqui uma semana? Não existe tempo. Não Não existe é? tempo. Se você estiver preparado, se você for um espírito evoluído, estiver preparado e você precisar reencarnar, sim. O nosso tempo é totalmente diferente do tempo de quem desencarna. Porque, assim, antigamente a gente aprendia que isso demorava muito tempo. Não existe tempo, Zumi. Inclusive, Até porque os tempos são diferentes, né? Os tempos são diferentes. Os tempos aqui são diferentes dos de lá. Por exemplo, para você mandar uma carta. Você já assistiu o Nosso Lar? Inclusive, Nosso lar é muito bom. inclusive quando minha mãe desencarnou, eu assistia Nosso Lar todos os dias, tá? A parte, inclusive, dela tá no hospital, que eu falava, ela tá naquele hospital. E eu ficava assistindo. Tenho que falar um negócio sobre isso. Tá, termina. Nosso Lar vai, o Nosso Lar 2 vai estar vindo agora em cartaz no final desse mês agora. Sério? Nossa. Isso, dia 30 ou 31, se eu não me engano, Nosso Lar tá em cartaz nos cinemas. Então, assim, não existe tempo, sacou? Você, por exemplo, para mandar uma carta psicografada, para você vir aqui ver a Fernanda, a mãe dela vir ver a Fernanda, ou minha mãe ir na minha casa me ver, ela precisa de uma autorização. As coisas não são bagunçadas como na Terra, não. Lá as coisas pelo menos funcionam. Existe a questão do umbral. Então, assim, é um assunto muito, muito gostoso de se espanar. E muito profundo. E muito, assim, complexo, na verdade, de falar sobre isso agora. Mas não existe tempo. Você pode desencarnar hoje e reencarnar daqui 10 anos pra gente. O que eu explico pro Zumin, a meu ver, é que é muito mais confortável. Exemplo, minha mãe faleceu, o que deu em mim? Eu não sei se você passou por isso, eu já estava tão acostumada a cuidar da minha mãe e ser responsável pela minha mãe, que eu dormia e só pensava assim, gente, será que ela tomou Aldol? São 3 gotas. Gente, o Sustrate, Diazepam.
Gente, 7 horas tem que tomar diazepam. Aí eu comecei a rezar assim, gente, não esquece o remédio dela. Passei, não. Completamente surtada. Não. Tipo assim, aquela sensação. Meu Deus, será que ela tá bem? Será que ela. O que aconteceu? E minha cabeça não desligava dos cuidados. Ia, tipo, acordava. E assim, nossa, minha mãe tem que fazer tal coisa. Ih, não precisa. Ah, tem que trocar receita. Ah, não precisa. Amiga, não sei como o eu quê. fui preparada espiritualmente Exato. falando antes da minha mãe desencarnar, eu tive a preparação da minha Sim, mãe. sim. Então, assim, eu não tive isso, assim. Eu sei que a minha mãe desencarnou, eu sei que ela não tá aqui. Mas eu não tive essa questão, tipo, eu tenho que dar o remédio. Eu ouvi muita gente falando sobre isso. Mas eu acho que foi a minha preparação espiritual que me deixou de um jeito diferente. O que eu senti foi que, com o passar do tempo, as coisas ficaram piores para mim. Por exemplo, aquela falta, aquele desespero. Até então eu estava muito forte. Eu não sei se é porque eu estava medicada. Eu não sei te explicar, mas para mim, quando deu um mês, até porque quando deu um mês que minha mãe tinha desencarnado, minha mãe fez aniversário. Sim, aniversário dela. Então, assim, eu cantei parabéns pra minha mãe, comprei bolo. Gente. A E gente, depois você fala a gente de mim. parabeniza. Não, mas a gente parabeniza. Não é porque a pessoa não está na Terra mais que você vai deixar de lembrar dessa pessoa. Não, você tem que deixar, você continua lembrando essa pessoa. Por exemplo, vai chegar Natal, eu até falei pra minha tia, pra minha prima, eu não tô com um pingo de vontade de sair do quarto. Mas é isso que minha mãe queria? Não. Então, assim, vai ser difícil pra mim muito. Porque, assim, a minha mãe é a minha vida. A minha mãe, para mim, ela é o motivo de eu levantar todos os dias 4 horas da manhã para ir para a rádio, para fazer um programa e para resolver minhas coisas. Não tem ninguém nessa terra, fora as minhas cachorras, que seja o motivo da minha vida, de eu levantar da minha cama e sobreviver. A minha mãe é o motivo de que eu quero fazer com que ela se orgulhe todos os dias de quem eu sou, o motivo de eu ter medo de errar, de eu ter medo de ser uma pessoa errada, uma pessoa injusta. Não é por ninguém, é pela minha mãe. Ela não deixou de existir, entende? A minha mãe, ela é a minha vida. Ela não deixou de ser, ela é a minha vida. E ela sempre vai ser. Por isso que eu falo, espera aí, minha irmã. Espera aí que um dia, daqui uns 50 anos eu volto. Pois é, e aí nessa vibe desse negócio de ficar com com essa lanterninha ligada de cuidado, de ter esse negócio de cuidado, você sonhou com ela? Eu não tive o prazer de sonhar com a minha mãe ainda. Eu sonhei, mas o meu, eu acho que eu sonhei porque falaram assim, gente, alguém dá um calmante aqui pra essa menina, dá uma notícia pra ela parar de ficar surtada lá embaixo. E eu peço todos os dias pra sonhar com ela, não consigo. Dormi, mas eu acho que é uma coisa muito assim que vai acontecer no momento certo. Eu sonhei com ela 2 vezes. A primeira vez, ela tava lá, em pé, e eu só chorava. Acordei chorando, só chorava. Não deu certo. Aí eu ainda acordei e falei, Anitta, sonhei com mamãe e não parei de chorar. Ela falou, rapaz, ela querendo dar uma mensagem, você besta, não parava de chorar. Não consegui. Sonhei a segunda vez, só que não foi minha mãe. O que aconteceu? Era um cara, um rapaz. Ele virava pra mim e falava assim, a sua mãe não morreu. Eu falei, você tá doido, meu filho? Eu tava lá com a menina. Você tá ficando doido? Puxei os negócios. Aí ele falou assim, ela não tá morta, você quer ver ela? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, mas você não pode tocar nem falar com ela, porque ela ainda está em tratamento. Falei, ok. E ainda estava. Aí a gente entra num quarto, exatamente do jeito que minha mãe gosta de quarto, exatamente os quartos de hospital que ela já ficou, tipo, muito assim. O guarda-roupa embutido, uma varanda, a cama aqui e minha mãe na ponta da cama. Chinelinho preto da Ortoflex. O pijama que a mulher deu para outra mulher no hospital, ela estava com o pijama, bermudinha azul, a blusinha rosa com os negocinhos de estrela, cabelinho molhado, coisado para trás. E eu lembro que eu até pensei assim, menino, mas eu te arrumei bonita hoje, hein? Aí ele falou assim, não pode falar com ela. E ela sentadinha assim, coradinha, bem, sabe? Quando ela tinha acabado de tomar banho, assim, bem fresquinha. Aí a besta, vou chamar a Zumim pra ver. Virei, acabou o sonho. É porque você, na verdade, viu que ela estava bem, Mas a né? ideia era só falar assim, acalma seu coração, Ela tá bem. tá tudo bem, ela tá bem, tá ok. Aí daí eu dei uma tranquilizada, mas meu processo foi muito complicado, de dor, de sofrimento, enfim, por 20 mil questões que aconteceram. Eu sei que a minha mãe tá muito bem onde ela tá. Eu sei, até tem dia que eu falo assim, tomara que a senhora esteja... Ontem mesmo eu conversei com ela.
Estava lavando roupa de noite. Eu falei assim, mãe, espero que a senhora esteja com a tia Cida, com a tia Maria. Tanto ela queria ver a tia Maria, ela queria muito, muito ver minha tia. Espero que você esteja com ela. Mas eu sei que a minha mãe está comigo o tempo todo. Tem vezes que as pessoas falam bem assim. Minha vizinha tem dia que ela pergunta se é a dona Margarida. Agora ela parou um pouco. Ela fala bem assim, tá tudo bem? Tá difícil estar sozinha? Eu falo, não sei, eu não tô sozinha. A minha mãe tá comigo o tempo todo. Tem dia que eu passo o dia conversando com a minha mãe. Gente, vocês não estão entendendo, não. Mas, tem dia amiga, que eu conto problemas, eu falo pra ela me ajudar. para que as pessoas entendam, nesse processo espírita, eu não estou falando aqui como uma grande conhecedora do espiritismo. Também não, gente. Né? Porque eu nem conheço só sou o que eu tanto, eu só conheci o que minha mãe me levou para apresentar e também já fui de outras religiões. Mas você sabe que existe aquele tempo que eles passam tratamento e que a gente não. Dizem, né? Que a gente não pode ficar tanto puxando eles, vamos dizer assim, para eles que eles não saiam daqui, tipo, porque você sabe que existe essa galera que não consegue fazer essa passagem, sair da terra e ir embora. Eles ficam grudadinhos com a gente aqui e não querem ir embora. Tá, então vamos lá. Existem palestras, inclusive, da Mayra Rocha, que eu ouço muito, né? É impossível você que ama alguém não sofrer. Sim. É impossível você que ama alguém não chorar, não sentir. O que você não pode ter é raiva por essa pessoa ter ido embora. Poxa, que ódio, ela foi embora, não deveria ter ido embora. Mas o sentimento, Fernanda, só não sente quem não ama a pessoa. Uhum. Não tem como você não ter isso, entendeu? Eu tinha isso também. Eu ficava pensando isso bem no início. Eu ficava, cara, eu não posso ficar chorando, porque eu pedia perdão para minha mãe, inclusive, né? Para estar chorando. Mas eu vi umas palestras que não existe isso. Eu, às vezes, peço perdão a Deus. Uhum. Por que você pede perdão a Deus? Porque eu pedi para Jesus para levar minha mãe. E, às vezes, eu me sinto culpada de estar chorando. Uhum. Mas Deus sabe que eu fiz isso no momento em que ela precisava ir embora, eu precisava liberar minha mãe. E Deus sabe que eu estou chorando porque eu sinto muita falta da minha mãe. Afinal, éramos nós duas o tempo todo. Sim. Né? Então, mas não tem problema você chorar. Não tem problema você falar. Eu converso com a minha mãe todos os dias. Eu bato papo com a minha mãe todos os dias. Eu pergunto como ela tá, às vezes eu conto o que eu fiz. Eu falo o que eu preciso fazer. A minha mãe, ela não saiu de perto de mim, nunca vai sair. Até porque ela é a única pessoa, a pessoa que eu mais amo da minha vida, fora minhas cachorras, que são minhas filhas. Né? Então, assim, eu dou graças a Deus pelo meu emprego hoje. Sim. Porque eu estou no Senado, né, no meu serviço no Senado há 23 anos, porque a minha mãe me ajudou, porque foi a orientação da minha mãe. Eu estou na rádio hoje, né, fazendo a parte de locução, porque a minha mãe me ajudou. A minha mãe está do meu lado o tempo todo. Eu dou graças a Deus. Eu estou lá por Deus e pela minha mãe. Eu estou lá por Deus e pela minha mãe. Eu tenho certeza que eu até ainda falo com ela. Eu falo, a senhora deve estar puta de orgulhosa, porque, cara, eu estou fazendo de tudo para ser a pessoa que ela vai se orgulhar pelo resto da minha vida. E isso é uma história muito bonita, né, Dai? A trajetória que você teve com a sua mãe, eu acho que é uma história muito forte, é uma história de muita luta, porque eu vi você lutando muitas vezes se desesperando por não saber o que fazer, por ser só você. Mas me conta, depois que aconteceu isso, tem quanto tempo que a sua mãe faleceu, perdão? Vai fazer 3 meses de segunda-feira. E, inclusive, são os piores dias para mim. Quando faz aniversário de desencarne. Eu fico muito mal, inclusive nem levanto, fico no quarto, não quero ver ninguém, saio, vou trabalho, volto, mas não quero falar com ninguém. É o pior momento, assim, entre dia 21 e 22, que é o dia que ela desencarnou e o dia que eu sepultei. Eu não gosto de conversar, eu não gosto. Eu tenho que trabalhar, porque, né, a gente somos mortais, né, a gente não nasceu bonito e nem rico, né, então a gente tem que trabalhar. Mas são os piores dias. Mas sabendo, tendo todo o conhecimento da doutrina que você tem e, né, tendo acompanhamento, sabendo, né, tendo esse pensamento referente a ela, o que você espera da Dai? Você sabe que ela vai estar com você sabe que ela é sua melhor amiga, como todas as coisas que você colocou. E aí, o que você pensa da Dai daqui para o futuro? O que você pensa? Qual será o seu caminho daqui para frente? Trabalhar muito.
Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu não sei mais trouxa de ninguém. Né? Porque vamos parar, né, gente? Já fui demais. Eu preciso trabalhar muito, eu quero conquistar as minhas coisas. Uma coisa que eu penso muito, Fernanda, é que tem hora que eu começo a fazer algumas coisas na minha casa e aí eu falo assim, pra que mesmo que eu tô fazendo isso? Às vezes eu fico com medo de estar arrumando muito minha casa. Sabe por quê? Você não leva mais nada daqui, não. Sacou? Tudo fica. Tudo. Minha mãe me deixou um aprendizado muito grande em relação a isso. Nada aqui é seu. Tudo fica nesse mundo. Você só leva, Fernanda, o que você faz de bom ou de ruim para as pessoas. Só isso. Se você fizer alguma coisa de bom, você leva isso na sua bagagem. Mas você não leva carro, você não leva casa, você não leva mais nada a partir daqui. Sim, sim. Então, assim, tem hora... Engraçado, tem hora que eu fico observando isso. Eu falo assim, gente, será que eu vou arrumar essa casa? Vou comprar um carro melhor? Ou será que eu vou fazer? Às vezes eu fico com isso na minha cabeça. Mas eu quero isso. Eu quero trabalhar. Eu quero cuidar das minhas flores. Das suas cachorras. Minhas cachorras são minhas flores, tá, gente? Ah, perdão. Pensei que você estava falando planta. Não, minhas flores são minhas cachorras. Quantas cachorras você tem hoje, Dai? Eu tenho 4, porque uma, infelizmente, morreu um mês a pretinha. A pequenininha. A pequenininha. Não, a pequenininha. Ela se jogou... A pequenininha que gostava de ficar se esfregando na gente. Ela se Não jogou, é a pequenininha? Ela se jogou na frente dela, ela se jogou no carro, no pneu do carro. E quando eu tava entrando. É uma outra história também, que eu Não também sabia passei por disso. isso. Passei por isso um mês depois que minha mãe desencarnou também. E fiquei com 4, que é a Mel, que estava com tumor, que a gente está fazendo quimioterapia, a gente está em tratamento, a Chechel, a Pet de Petit com P. Pet de Petit com P. P, entendeu? Tem que ser o nome todo. E a Princesa, que são minha vida, assim. Eu me sinto muito bem estando com elas em casa, eu me sinto muito bem estando com as minhas flores na minha casa, quietinha, sozinha. Aprendi muito a ficar sozinha, aprendi muito a me conhecer, né? Não só por conta do desencarne da minha mãe, mas devido a tudo que eu passei do ano passado para cá, depois que eu sofri não, né? Depois que eu tive o término de relacionamento, enfim, eu vim me autoconhecer muito e aprender a ficar sozinha, aprender a me conhecer. A Fernanda sabe disso, que eu terminava um relacionamento, engatava no relacionamento, terminava um relacionamento, engatava no relacionamento, e hoje eu aprendi a estar sozinha, a me amar, me valorizar, me conhecer, e isso para mim tá muito legal, assim, sabe? Então é isso, Fê. Eu tô nessa experiência nova, que hoje eu tô na Supra Pois é, FM. me conta isso, cara. Ó, vamos lá, para dar uma introdução a essa história aí, essa novidade maravilhosa da Supra. A Dai sempre trabalhou com mídias, ela sempre foi uma comunicadora sensacional desde que eu conheço ela. Eu sempre conheci ela na política, sempre sendo muito, muito ativa na política, indo na rua brigar, o buraco, e não sei o quê, né? Essas paradas todas. E aí ela teve um programa, uma TV web. Não, na verdade, assim, minha vida ela foi muito legal, assim, até eu chegar na Supra FM. Eu fazia aquelas questões na internet, rede social, Isso. né? E aí, uma vez, a vice-prefeita de Valparaíso de Goiás, doutora Zeli, que eu até chamo de mãe, ela me chama de filha, você conheceu, inclusive, a Zeli, ela me chamou para ir com ela num podcast, que é do Ed Matos. Sim, que eu acompanhei. Isso, que é o podcast do Ed. Me chamou para ir lá com ela, e eu fui. E aí, chegando lá, ela queria que eu fizesse com o Ed, fizesse a dinâmica lá com o Ed. E eu conheço o Ed também há muitos anos. O Ed é meu amigo há muitos anos. Uhum. E trabalha também na Supra. É um comunicador foda, assim. Eu admiro super o Ed Matos. E aí, nesse dia, eu falei, não, porra, vice-prefeita do município, deixa os dois lá, né? Hoje ela é deputada estadual. E aí, ela pegou e deu uma ideia pro Ed para eu fazer o podcast com ele. Aí eu dei ideia para ele levar a Jussara Lacerda, que tem a Tainá Ferreira, que está desaparecida no Valparaíso, que o padrasto supostamente a matou e sabe de Jesus onde está o corpo,
para que desse voz a Jussara. E eu dei voz a Jussara e eu participei do podcast o primeiro. O segundo, que a gente não falou também, que eu tive 2 perdas esse ano, a minha amiga Dani Catunda, que está aqui, inclusive, eu fiz essa tatuagem para Dani, assim que ela desencarnou também, ela desencarnou de câncer, a minha guerreira. Aqui, Dani Catunda, eu coloquei minha mãe, e esse braço é para Dani e para minha mãe. Levamos a Dani Catunda no podcast e eu fiz com o Ed de novo. E aí a gente começou a fazer. Então eu participei do podcast durante um tempo. Amiga, perdão, eu não falei do podcast. Eu tinha esquecido o Pois podcast. Participei primeiro. Foi o primeiro, na verdade, foi onde eu me introduzi sim. nisso. E o Ed Matos foi um cara muito foda. Ele, por mais que eu não fale com o Ed, só cumprimente por alguns, né? Porque eu fiquei muito chateada da forma que eu saí do programa, mas ele é um cara muito fantástico, assim, sabe? Então eu aprendi muito e eu agradeço muito ao Ed. Eu agradeço muito ao Ed pelo ensinamento e por tudo que eu aprendi junto com o Ed. E aí fiz o podcast durante um tempo, saí, fiquei na minha, não queria mais fazer nada, comecei a escrever para um jornal, que eu prefiro não falar o nome do jornal, porque o cara é um filho da puta, desculpa a expressão, mas ele é mesmo, e se ele estiver ouvindo, se ele ver esse podcastzinho, ele vai saber que é ele. Não vou falar não para não dar direito de resposta e nem nenhuma... Como é que fala? O trem lá na justiça, que eu sei, agora tô processo. Nenhum processo, mas ele é um filho da puta. Enfim, aí fui colunista durante um tempo. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Na rede social. Fui colunista durante um tempo nesse jornal. E aí o pessoal me convidando para fazer. Vamos ali, vamos fazer isso aqui. E eu não queria, porque eu tava com muito medo do que eu tinha vivido no episódio passado, né? Por você ser mulher, e às vezes por você ter uma certa beleza, você acaba passando por algumas situações de ciúmes, de mulher, de fulano, de beltrano. É bem complicado. É muito complicado esse meio. Mas, enfim, eu não queria mais trabalhar. E aí encontrei o Davis, que é dono da TV Foco, Isso. com a esposa dele, que eu sou apaixonada. E aí eles me convidaram para fazer o meu programa que eu estava fazendo, que é o programa Bastidores. Né? Enquanto a minha mãe estava doente. Eu comecei a fazer o programa Bastidores. No programa deles, eu era âncora do programa, então eu fazia toda aquela parte. Então, assim, o programa era meu, eu levava quem eu quiser, blá, blá, blá. E eu aprendi muito também, porque até então eu era com o Ed, depois, de repente, eu virei âncora de um programa, e estava muito legal, as pessoas iam, eu achei muito legal, só que a minha mãe ficou muito doente, e eu tive que parar um pouco para poder cuidar da minha mãe. E nesse tempo que minha mãe estava doente, entre janeiro e o tempo que minha mãe desencarnou, eu recebi um convite do Hélio Porto, que trabalha na Supra FM, que tem o programa Momento do Povo, para fazer com ele. Só que a minha mãe estava muito ruinzinha e não dava. E aí entrou uma outra pessoa, ficou com ele durante um tempo, ela, né, saiu, e aí ele me convidou novamente, minha mãe tinha desencarnado. Então eu aceitei, e aí eu tô agora, né, como radialista, né, lá na Supra FM, no 90.9, de 6 às 8 da manhã. E também dá para assistir pela internet. Pela internet. Dá para assistir pelo site. suprafm.com.br. Eu não sei nem onde fica o rádio no meu celular. Eu sei que tem aplicativo de rádio, mas eu não sei onde é e não vou mexer. Eu vou direto no site. Pois é. E aí a gente comecei a participar e eu já estou há 3 meses também. E, assim, também estou estudando novamente voltar a fazer o programa todas as quinta-feiras, que é o meu programa Bastidores, que ainda está com a minha foto, ainda está com tudo lá. Então, é só voltar a fazer, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, com mídia, com esse mundo, na verdade. Eu acho que você ser locutor, você trabalhar com pessoas, você levar isso para as pessoas, é muito bom você ouvir falar bem assim, cara, porque eu tenho um sorriso meio escandaloso, né? E aí as pessoas falam bem assim, seu sorriso melhora meu dia. Então, assim, é muito legal você ver isso, né? E você conhece muito a população do Valparaíso. Eu acho isso impressionante. Nas eleições, a Dai é mais famosa que o próprio candidato. A gente estava numa avenida que de um lado estava o concorrente, numa faixa estava o concorrente, e na outra faixa estava a galera que a gente estava. A Daiane, todo mundo conhecia a Daiane, todo mundo falava com ela, independente do candidato que a pessoa era, a pessoa, Dai, eu disse, mulher, pelo amor de Deus. E eu, que sou uma pessoa um pouco, né,
não gostam de seres humanos. Falei, pelo amor de Deus, né? Se candidato. Tem alguém que você não conhece na cidade? Que angústia. Eu moro em Valparaíso há muitos anos, né? Você é muito Desde querida, né? praticamente desde criança. É a cidade que eu amo. Eu não mudo de lá por nada nesse mundo, minha filha. Você pode arrumar uma casa no Lago Sul, que eu quero morar no Valparaíso. Eu sou muito apaixonada pela minha cidade, né? Você falava muito da questão dos buracos. Eu tirava muita foto nos buracos, implicava muito. Porque, na verdade, o antigo secretário era muito ruim mesmo. Você briga com todo mundo que é Não, ruim. ele era péssimo mesmo. Eu sei, Entendeu? eu sei. Não Você pode falar brigou. nome não, né? Não. Tá bom, o antigo secretário era realmente péssimo. Ele é péssimo mesmo, né? E aí eu fazia mesmo para mostrar. Ia pros buracos, tirava foto, botava a mesa, cruzava as pernas. Sim, ela fez isso. Cruzava as Colocou uma mesa de pernas. plástico e uma cadeira em cima de um buraco do Valparaíso, cara. Lia a Constituição, assim, no meio do mato. E aí o Fábio, prefeito, eu posso falar que ele é do meu coração, meu amigo. E aí o Fábio, ele ia lá e falava assim, Dayana, onde é que é esse trem? E aí até ele até brinca comigo. Tem vezes que ele tá assim, fazendo alguma coisa, falando, né? Aí ele vai falar alguma coisa e ele dá o exemplo. A Daiane que ficava nos buracos. Eu falo, uhul! E aí, brigava muito pela cidade também, mas não porque eu quero ser candidata. Eu não tenho vontade nenhuma de ser candidata, zero vontade. Eu gosto de ajudar, né? Até hoje, quando as pessoas me pedem alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Outro dia, as pessoas me pediram para limpar um lote, um terreno baldio, né? Baldio. Fui lá, pedi para limpar. 3 dias depois, foram lá e jogaram de novo o negócio. Pedi para limpar de novo, né? Os queridos secretários foi lá e limpou de novo. Meu querido amigo, irmãozito, limpou lá de novo. Pela 3ª vez, sujaram de novo. Aí eu peguei e virei pro pessoal e falei assim, puta merda, entendeu? Porque eu não vou mais mandar limpar, não. Porque, pombas, vocês estão vendo aqui jogando lixo no negócio, vocês estão deixando de sujar? Vai ficar sujo. Agora já virou um lixão lá. Própria população, né? Virou lixão. Então, assim, eu gosto muito de ajudar. Então, por esse motivo, eu acho que eu me introduzi, assim, na questão da mídia, de mexer com a questão de mídia, enfim. E eu tô adorando, assim, é uma experiência ótima. Recomendo escutarem, é muito bom. É bom. Pra quem acorda cedo, sintoniza lá e vai pro trabalho, é legal. O Hélio Porto mete o cacete nos políticos com gosto, assim, é uma coisa de louco. O Rabelo, Edson Rabelo, ele é diretor artístico da rádio, meu amigo, inclusive, de, sei lá, de uns 20 anos, 25 anos, não falar de idades, não. Ele me perguntou esses dias, você está gostando? Eu falei, tô adorando, tô gostando muito, tô aprendendo bastante, é uma nova experiência. E é isso, amiga, eu quero evoluir como pessoa, quero trabalhar. Só isso eu quero fazer agora. Não quero fazer mais nada. Quero namorar, não quero mais, quero só trabalhar. Trabalhar. Tudo bem, o crescimento profissional também é importante. Você estava citando referente a não juntar coisas, porque quando a gente vai embora a gente não leva nada. Mas nada disso tira a oportunidade da gente ter o conforto aqui, né? De ter as coisas aqui. Então, mas nada de muito apego, amiga. Não, apego não. Não tem problema a gente conquistar, até porque a gente não conquista só pra gente. É uma vida melhor para os seus suas flores, é uma vida melhor para você. Tem dezenas de coisas. É para isso que a gente Eu trabalha, acho que é super válido. Dai, você é um exemplo de mulher. Eu sempre falei isso. Eu rasgo seda para você desde que eu te conheço. Porque eu acho você uma pessoa naturalmente talentosa. Obrigada, filha. Para fazer tudo que você inventa de fazer. Você faz bem, você vai lá, faz do seu jeito. Quando a gente trabalha junto, é um cão e gato. Amiga, sabe o que eu ouvi quando eu entrei na Supra? Uma pessoa chegou em mim, né? Aí falou bem assim, eu só ouvi para saber se você ia dar conta. Aí eu pensei... Como, gente? Mas será que ele falou isso? Será que foi positivo ou negativo? Mas eu vou pegar como positivo. Eu dei conta? Pô, mas tu conseguiu mesmo, né? Eu falei, muito obrigada. E vou te dizer uma coisa. A gente estava até comentando sobre isso aqui em casa uns dias atrás. Que existe muito a massa. Existe muito a massa que está assistindo você todo dia. Mas a reação, ela é pouca. Por quê? É isso que a gente vê. A galera assiste, mas fala assim, só para ver se dá conta. Sabe? Parece que a galera tá assim, de espectador só falando assim, porque na hora que cair eu tô aqui para tocar. Isso mesmo. Mas na hora que acender, porque Deus abençoa quem trabalha, aí eu falo, sempre te segui, eu tava lá o tempo todo. Tava, né? E quem tá assistindo,
que acabou de perder o pai, perder a mãe, porque esse ano eu perdi 2 pessoas que eu amava muito, que é a Dani Catunda, que faleceu com câncer cabeça e pescoço, que era uma pessoa, ela é uma pessoa extraordinária, a melhor, a mais linda, a mais forte, a mais maravilhosa, com um sorriso mais lindo. Minha amiga era luz e é luz aonde ela estiver. Perdi minha mãe esse ano, a dona Brígida. Você lembra da dona Brígida, mãe daquela pessoa que você foi uma vez? Ah, você tinha comentado um dia desse, tão gente boa. Desencarnou, pois é, também desencarnou também. Então, assim, foram percas bem difíceis esse ano que eu tive. Mas, assim, a gente tem que sempre colocar o seguinte, gente. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que falar com seu ente querido, fale, converse. Não deixe de procurar ajuda. Eu acho que vale muito a pena um psicólogo. Ah, eu estou precisando me medicar porque eu não estou bem. Qual é o problema de você procurar um psiquiatra, de você se medicar, de você tomar uma medicação orientada pelo médico, entendeu? Orientado por um médico. Né? Então, assim, vá, procure um médico, faça o que tem que fazer, mas viva o seu luto que você tiver que viver. Não prenda isso. Não existe tempo de luto, certo? Cada um tem um tempo. A Fernanda teve o tempo dela, de repente a Fernanda teve mais ou teve menos, eu tenho mais, eu tenho menos. Não apontem as pessoas que estão sofrendo porque está sofrendo demais ou está sofrendo de menos. Como diz a Mayra Rocha, não seja o juiz do luto de ninguém, porque cada um tem a sua dor, cada um sente o que tem que sentir. E é isso, cara. Eu vou todos os dias para minha rede social. O dia que eu estiver feliz, eu vou estar rindo. O dia que eu estiver chorando por conta da minha mãe, eu vou chorar com as pessoas que me seguem. Porque são as pessoas que estão do meu lado o tempo todo. Pessoas que se preocuparam com a minha mãe o tempo todo. Que faziam oração pela minha mãe o tempo todo. Que se fazem oração para mim. Que se preocupam com a Mel, inclusive. Sabe? A Mel fez aqui na terapia. A Mel tá melhor. A Mel tá comendo. Então, assim, eu vou dividir com as pessoas que me seguem por conta disso. Porque eu acho que eu devo isso. E o dia que eu tiver que chorar, eu vou chorar. E eu não vou deixar... Tem gente que fala bem assim, nossa, eu fiz um vídeo ontem, né? De 3 meses que minha mãe desencarnou. Se você depois puder colocar. Vou compartilhar. Pois é. E aí a pessoa virou e falou bem assim, nossa, mas você tá sofrendo desse jeito? Tô. O luto é meu. O luto é meu. Se eu tiver que chorar, fazer um vídeo em homenagem à minha mãe, eu vou fazer todos os meses eu vou fazer um videozinho homenageando a minha mãe, que foi a mulher mais maravilhosa desse planeta. A mulher que ensinou ser quem eu sou hoje. Então, assim, eu vou chorar, o dia que eu tiver que chorar, eu vou chorar, o dia que eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. E é isso, gente. Sofra o que tiver que sofrer, não tenham vergonha de demonstrar os sentimentos de vocês. E acreditem que Deus sabe todas as coisas. Com certeza. Todas as coisas. Dai, você é essa mulher maravilhosa, como te chamo, de Barbie, essa mulher Deus. de 1000 profissões, 1000 experiências, é muito original, muito autêntica. Você não vai encontrar nada diferente disso que você viu aqui no Instagram dela. Não. É disso aqui pra tudo, você vê tudo. É exatamente isso. Quando ela tá alegre, quando ela tá triste, ela tá lá. Quando ela quer cantar no carro, ela canta. Quando ela quer xingar, ela xinga. Quando eu quero tirar os cílios postiços, eu tiro. É o que tava caindo, a bênção. É isso aqui. Senhor. Eu, como falei no início do podcast, eu sou super sua fã desde o início, você sabe disso. Rasgo seda mesmo. Queria agradecer você ter vindo aqui falar sobre um assunto tão delicado, com tão pouco tempo que ele aconteceu, que eu sei que ainda é sensível para você. Primeira vez que eu falo assim, fora o meu Instagram. E então eu queria te agradecer por ter dado esse espaço, ter vindo aqui, né, compartilhar com a gente. E, por favor, deixe o seu Instagram para que as pessoas conheçam essa coisa maravilhosa, por favor. Qual é o seu @? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Zuminho, a você, a todos aqui, né? Ao Henrique. Ao Henrique, a todos que estão aqui fazendo um podcast. Eu queria também agradecer a Deus por tudo, a Nossa Senhora da Aparecida, a Dani Catunda, que me deixou uma lição maravilhosa, a minha mãe. E deixar meu Instagram aqui também, né? Falar para vocês me seguirem, claro, que é no @, né, Daiane
Daiane Moraes, OF. O OF foi a Fernanda que... Daiane.OF. Não, é OF mesmo, amor. Quem mas- inventou isso foi a Fernanda, tá, amor? É Daiane oficial. Moraes, OF. Oficial. Isso mesmo, oficial. Foi a Fernanda que inventou. E pedir para que vocês ouçam a Supra FM de 6 às 8 da manhã, que é 90.9, que é o programa Momento do Povo, com o Hélio Porto, que é um excelente radialista. Que dias da semana? De segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã. Vocês vão rir, participar, pode mandar áudio, pode xingar o povo. Se vocês quiserem fazer, vocês podem mandar lá pra gente. Pode participar pelo WhatsApp, mandar Isso mensagem, mesmo, que isso eles leem na hora. Um dia desse eu participei, aí eu terminei de escrever, a Dai já tava lendo minha mensagem. Eu falei, rapaz, que rapidez. Rápido isso! Isso porque eu mandei pelo Instagram. Ó, eu não cortei caminho, eu não mandei pra ela. Eu fui lá no Instagram da Supra e mandei pelo WhatsApp da Supra. E eles leram rapidinho. E a gente consegue. Às vezes não dá pra ler, que a gente tá com muita mensagem. Sim, eu acredito. Infelizmente, às vezes fica um pouco a desejar, mas a gente agradece a todos, né, pelo carinho. E é isso, Dai, eu agradeço. Hoje a gente recebeu... Hoje eu vou começar a fazer uma coisa que eu vi num podcast, era para ter feito no início, mas é só de treinamento. Que tem pessoas que só assistem o podcast e elas não imaginam quem somos nós ou onde estamos. Então, hoje eu vou fazer... Henrique, você lembra do podcast que você escutou, que você me indicou? Ele falou, mas eu acho que eu não vou lembrar o nome, cenário descritivo, algo do tipo, que eu achei muito interessante. Como existem pessoas que estão ou só escutando, elas não têm a noção imaginativa de onde a gente está. Então, a gente vai fazer a descrição. Eu vou fazer a descrição do lugar onde a gente está e da minha pessoa. E depois você faz da sua pessoa, beleza? Então, o podcast aconteceu aqui na Samambaia Sul. Hoje é um sábado, não lembro a data de hoje, ninguém está me falando. Dia 19. São, em média, 4h30 da tarde. 4h30 não, amor. 5 horas da tarde. Nós estamos numa bancada preta, comendo batata frita com molhinho, com um temperinho especial, feito aqui na Casa 18, vendido aqui na Casa 18. Eu sou a Fernanda, sou morena, tenho 1,60 m, cabelo curto, de vestido. Aqui conosco está o Henrique, quase 1,90 m, e ele parece Wakanda Forever. O Zumin de Oliveira, que é uma coisinha linda, de 1,00 m. Nossa, bem mais alto que eu, Zumin com 1,40 m, sacanagem. Zumin com 1,00 m. A gente vai deixar ele com 1,60 m. Não. 1,60 m. 1,60 m, que a gente não vai enganar nossos ouvidores. 1,60 m tá ótimo. Uma circunferência Morena, de cabeça sexual. lindona, tá? Moreno sensual. Moreno sensual, conosco que tá a nossa coelha, Fuzilupe ali, que não tá dando nem moral pra gente, nem pra esse papo. E estamos com a Dai. Dai, se descreva aí, minha princesa. Esse trem não gosta desse negócio, não. É estranho, né? Ficar se inscrevendo assim. É pra pessoa imaginar que é você. Não, mas eu vi isso aonde, gente? Eu vi isso em algum lugar, alguma palestra. Eu vi isso em alguma palestra. Eu sou Daiane Moraes, linda, morenaça, sem cabelo preto. Hoje eu vim toda de preto para tirar umas fotos com Fernanda. Tô com uma meia calça... Como é que é o nome disso aqui, Fernanda? Rastão? Meia rastão. Meia rastão, short jeans. Tô com esse body aqui. Esse body aqui é de um sex shops, tá, amor? Vim todo nos sex shops hoje. Tô aqui na casa da Fernanda, comendo essa batata maravilhosa com esse molho aqui. Gente, vamos combinar que molho gostoso. Ela deveria ter feito a descrição, mas já fizemos a descrição. Fizemos. Né, quando a gente estava comendo. Que, inclusive, vocês podem fazer para comprar as ervas aqui na Fernanda. Ervas? Como é que é o nome desse trem? Ai, isso, gente. Vocês Como é que podem é o nome comprar as disso aqui? ervas. Como é que é o nome disso aí? Tempero, cara. Temperos. Tempero, cara. Temperos, a mesma coisa, Ervas. gente. Vai que tem alguma coisa Não. com maionese aqui nessa casa maravilhosa. Tem uns periquitinhos ali que tá fazendo... Como é que é o nome daqueles periquitinhos? Calopsita. Calopsita que tava gritando aqui. Nessa casa amarela, né? Que é tudo amarelo. E é isso, gente. Acabamos aqui. Vamos acabar com esse negócio que eu não gosto desse trem de ficar falando como é que eu sou, não. E é isso, para quem escutou até aqui. Lembrando que temperos você encontra na Casa 18.
Temperos você encontra na Casa 18. Como toda vez, eu tenho que divulgar mais as nossas canecas personalizadas, mas eu sempre esqueço e deixo para o final. Mas compre sua caneca personalizada na Casa 18. Canecas personalizadas brancas ou jateadas. Compre a sua. A da Dai hoje tá bonitona, dos Simpsons. Eu nunca tenho dinheiro, porque gasto 90% com cerveja e 10% com garçom. Essa pessoa não tem dinheiro mesmo, não. Criativíssima, muito obrigada, Dai. E não esqueçam de nos seguir. Na Casa 18 está no Instagram, TikTok, Kawaii. E também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. E Spotify. Ai, gente, pera, calma. A Casa 18 está no Instagram, no Spotify, no Kawaii, no TikTok e em todos os seus corações. Nossa. Um beijo, E manos. pelo WhatsApp? E pelo WhatsApp também. O link tá lá no Instagram. Cadê o WhatsApp? Não vou falar assim, né? 74... Olá. 619-74030876. Isso. O atendimento não é 24 horas, mas se você mandar mensagem 3 horas, é assim que eu te respondo. Um beijo, manos. Beijo, fui.